Peço que todos os presentes se levantem para a exortação legal. Caríssimos componentes do Conselho de Sentença, após a exortação, eu volto a chamar individualmente o nome de cada um dos senhores e das senhoras. Por gentileza, quando chamados, levantem o braço direito, repetindo a frase "assim eu prometo". Em nome da lei, consinto examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Repetindo a frase "assim eu prometo", por gentileza. Como que tudo começou? Bom, eu pegava o ônibus ali, todo dia. O senhor lembra o nome daquela rua? Salgado Filho. Salgado Filho. É lá no Uberaba. Lá no Uberaba. Perfeito. E todo dia eu pego. Naquele sábado eu me atrasei um pouco, mas peguei no mesmo horário. Chegando no ponto, que eu atravesso a rua, cheguei no ponto, eu olhei do lado, tem uma cabine de telefonia, aquela central, tinha um saco preto, lona preta. E eu olhei, de repente, levei aquele susto, só enxerguei a testa e o olho do rapaz. Enrolado naquela lona preta. Aquela lona preta. Aí eu falei assim, chegou meu dia. Aí eu peguei, tirei a minha mochila, coloquei no anteparo do ponto do ônibus e fiquei andando para um lado para o outro. Certo. O senhor estava pensando que aquilo ali, o que seria? Um mendigo, tentativa de assalto. Um morador de rua, alguém que quisesse assaltar alguém do ponto? Era essa? É porque ali é um motivo já de assalto, sabe? Certo. Aí eu fiquei de olho, falei assim, eu olhar para um lado, olhar para o outro, não via ninguém, daqui a pouco veio essa moça para entrar no serviço dela. Certo. Eu tava e ela passou ali na frente onde o senhor estava ou ela atravessou a rua? Não, atravessou a rua, ela veio do lado que eu estava, daí ela pega e entra à esquerda. A padaria era bem de frente ao ponto. Bem de frente ao ponto. Tá. Nisso eu fiquei de costas para ele pegou e escutei aquele barulho da lona, daí eu já me assustei, Aí agarrei na mochila, assim, bom, se ele vier para cima de mim, vamos brigar. Certo, o senhor pensou que ele viria para cima do senhor? Isso, daí eu vi que ele atravessou a rua. E ela já estava quase chegando na porta do mercado, que ela tinha que abrir uma portinha lateral para entrar no mercado, nessa panificadora. Aham. Ele pegou ela na metade. Só que daí ele jogou ela para frente e já começou a esfaquear ela, porque ele tentou segurar ela, ela pegou, levou acho que a primeira, a segunda facada, ela saiu correndo. Aí eu fui quase até o meio da rua, com a mochila na mão. Ela pegou, quando veio pro meu lado, ela pegou e virou à direita, na rua, e foi pro outro lado. Aí ela pegou, e ele esfaqueando, assim. Não sei quantas facadas que ele deu, sei que foi bastante. Aí chegou lá na frente, ela pegou e deu mais um come nele e veio pro meu lado. Aí eu segurei a mochila e fui indo. Eu falei assim, para, cara, para. Daí ele falou assim, não falou mais, não falou nada, só foi dando facada. Isso estava passando um carro, eu gritei, socorro. Aí o cara deu um cavalinho de pau e voltou. Daí ela pegou e voltou para trás de novo. E ele correndo atrás dela e dando faqueada. Daí o cara do carro abriu o carro, a porta, ela se jogou, tentando se jogar para dentro do carro. Ele pegou, deu mais uma ou duas facadas nela, conseguiu fechar a porta e ele correu lá pro bando da Vila Lorena ali. Ele que o senhor diz o que estava esfaqueando? Isso, esfaqueando. Uhum. Levou a faca com ele? Levou a faca com ele. Essa faca, o senhor conseguia ver o tamanho dela ou não? Olha, de relance, porque estava na penumbra ainda, era grande. Faca grande. Era uma lâmina meio bem brilhosa. Reforçada. Tá. E o senhor chegou a bater com a mochila nele ou não? Não cheguei, não. O senhor só pedia para ele parar e ele não parava. Não parava. Não parava. E esse carro, o senhor pediu socorro para esse carro, era um carro que estava andando normalmente na rua ali. Eu acho que ele estava indo trabalhar, alguma coisa. O senhor não sabe quem é esse motorista? Não. Aí ele pegou, botou ela entrou para dentro do carro, voltou para o meu lado, e ele estacionou o carro. Daí eu perguntei para a moça, você conhece esse rapaz? É meu ex. Meu ex. É. Ela disse
deixe esse pra O mim. senhor não conhecia, mas daí perguntou para ela, ela disse, é o meu ex. É, porque ela foi Certo. triste de ver. E elas, bastante sangue ela ou não? Bastante sangue? Olha, tá muito escuro, né? Aham. Eu sei que daí chegou um outro rapaz aí, daí disse que levava ela pro hospital, daí foi embora. Certo. Só para que ficar claro, esse motorista que parou o carro ali, o senhor chegou a comentar num depoimento que ele teria jogado o carro contra o... Porque o cara tava enlouquecido, né? Dando Certo. facada, e ele ficou pro lado esquerdo. E foi, eu acho que deu a sorte dele tentar jogar o carro, ele pegou, desencilhou dela, ela entrou E ela entrou no carro. entrou no carro. E ele dando ainda facada, deu umas duas facadas. Não. Certo. E foi esse motorista que levou ela para o hospital ou foi outro motorista depois? Que eu fiquei sabendo na hora ali, chegou um outro rapaz de um outro carro, que, se não me engano, esse que tava o primeiro carro, ele falou assim que não podia. Não podia levar ela para o Pro hospital. hospital. Daí ele falou assim, ó, eu tô indo para aquele lado, ó, eu levo ela, O outro carro. o outro carro. E o outro carro que levou ela. Levou pro Certo. hospital. Daí no sábado mesmo, eu saí do meu trabalho, eu falei assim, ah, vou lá, que a gente ficava preocupado. Daí perguntei, fui lá, conversei com o patrão dela, daí dei meu nome, lá, falei assim, ó, se precisar de alguma coisa, eu tô aí. Ah, tá. Então Pode por isso que a polícia chegou até o senhor. Que o senhor foi querer saber o estado de saúde dela. Dela. Certo. Porque a gente, por mais que o cotidiano da gente, né, todo dia a gente se encontrava ali. Ah, o senhor já Não, conhece- nunca conversei com ela, Sim, só mas via. o senhor, por estar ali sempre pegando o seu ônibus, era normal que ela visse aquela senhora abrindo aquela padaria naquele horário. Isso. Certo. Esse rapaz que esfaqueou ela, o senhor chegou a fazer algum reconhecimento pessoal dele? Não, não. Não. A única coisa que eu sei dele, assim, que eu vi no dia, a testa dele era larga e os olhos que era uma baitaca, não sei se estava drogado. O senhor não sabe se estava drogado ou não. E o rapaz do carro, né? Chegou a agredir ele ou só jogou o carro? Não, só Só jogou jogou, não chegou a bater. Certo. E embora ela tenha dito para o senhor que era o ex dela, né? Ela chegou a mencionar o porquê daquilo? Eu, se não me engano, vagamente, assim, disse que ele não aceitava a separação, uma coisa assim. Certo. E pela cena que o senhor viu ali, né? Ele queria matar ela? Olha, com certeza. Com certeza. Certo. Se não tivesse ali, no caso, assim, Silêncio, só uma questão assustou, de ordem. Isso aí é a assustando opinião da ele, testemunha. não e é esse aquela- carro que chegou, Aham. ele teria... Porque eu não olhava para ele. Ou seja, o senhor está nos dizendo o seguinte: se não fosse essa intervenção dos senhores, ele continuaria dando facada. Porque eu não olhava para ele. Eu olhava para ela. Se ela caísse, ele ia terminar o fato. Entendi. Satisfeito. Pela defensoria? Perdão, qual é o nome do senhor? Odemário da Silva Matias. Senhor Demário, boa tarde. Senhor Demário, só tirar uma dúvida com você. Quando você estava lá, você estava no ponto de ônibus, certo? Isso. Que horas que era? Você lembra? Ora, era mais 6 e pouquinho. Nesse período que você ficou lá 6 e pouquinho, você viu ela chegar, a Isabel? Vi ela chegar. Ela Ela chegou atravessou a rua. Isso. Que horas? 6 e pouco também. 6 e pouco da manhã. Tá. E ela passou perto do ponto de ônibus? Uns 10 metros longe, assim, de mim. Assim. 10 metros, tá. Mas ela conseguia ver o senhor no ponto de ônibus? A gente sempre passava ali direto. Entendi. Na hora que, se o senhor lembrar, lógico, se o senhor não lembrar, pode ficar à vontade de falar não. Que não lembra, tudo mais. Mas assim, na hora que ela passou lá de manhã cedo, o Josué, que é o rapaz que está sendo acusado aqui, ele tava lá no ponto de ônibus? Já tava, por isso que eu levei o susto. Entendi, mas ele tava... Como é que ele tava lá no ponto de Ele ônibus? tava deitado com a lona só aparecendo o rosto. O rosto não, a testa e o olho. Era lona ou era capa de chuva? Não, é lona, essa lona preta. Tava chovendo lá no dia? Não tava chovendo. Beleza. Aí você viu ele saindo em direção a ela ou não? Eu tava de costas, quando eu escutei o barulho que ele largou a lona, né? Tirou a lona de cima e foi pro lado dela. Bom, o senhor viu ele chegar perto dela nesse momento? Ele atravessou a rua
E foi. Porque Tá. daí eu me virei, pensando que ele vinha me atacar. Não, calma aí, deixa eu só fazer a pergunta pra você entender. É porque assim, a Isabel falou aqui pra gente hoje que quando ele chegou perto dela, ele chamou ela pelo nome. Isso. Então eu pergunto assim, se o senhor viu eles discutirem antes das agressões. Olha, eu não, porque na minha distância, eu só escutei ele falar alguma coisa para ela, dava mais ou menos uns 30 a 40 metros. Não dava pra escutar, mas de ver, dava pra ver que eles De estavam ver, dava conversando? pra ver. Por causa que ele chegou e já virou ela. Uhum, Ela ficou de frente para mim, certo? certo. E daí eu acho que foi quando ele começou a esfaquear ela pelas costas. Tá, mas você viu eles conversando? Ela só gritou. Só gritou, Ela tá só bom. gritou. Mas ela gritou nesse momento que ele virou, ela de frente. Isso. E saiu correndo, né? Porque daí já foi dando facada. Beleza. Você lembra, nesse momento que ele virou de frente, ele já deu a facada ou ela saiu correndo? Acho que eu na escuridão e no relance da luz de cima, eu já tinha dado uma facada nela. Entendi. Agora, não sei se foi de cima para baixo ou estocado. Porque, pra falar a verdade, ela conta pra gente hoje aqui que a primeira facada foi no pátio, quando ela já tava no estacionamento. Ah, bom, beleza. Beleza, aí o senhor foi lá ajudar, e o senhor ajudou Não, como? não fui lá. Eu Não? saí do ponto do ônibus e fui até a metade da rua. Porque ela veio de contra a mim, correndo daí. Entendi. E ele veio estocando ela. Mas o senhor não ajudou com a mochila, não protegeu ela? Não, eu segurei a mochila. Se ele viesse para cima de mim, no caso, perto de mim, ela junto, eu ia jogar a mochila nele ou dar uma mochilada nele. Tá, mas o senhor foi até o perto da Isabel, então? Eu estou explicando para o senhor. Uhum. Eu saí do ponto do ônibus e fui até a metade da rua. Dá 40 metros. Ela correu mais ou menos 20, 25 metros, até quase perto de mim. Aí ela pegou isso. Ela veio assim e foi para a direita. O lado sentido São José. Entendi, mas assim, só pra entender eu também, porque é difícil. Mas olha só, a Isabel correu pra perto do senhor. Ou ela Isso, correu ela pro veio outro lado? no meu sentido. Entendi. Mas aí eu acho que o cara tava dando muita facada, e ela pensou em desvencilhar dele para ver se ele saía fora. Ela virou à direita, pegou a direita e foi pro lado. E ele correu atrás dela. Nisso que veio o carro e eu pedi socorro, assim, eu não tinha o que me fazer. Aí eles retornaram e o cara pegou e jogou o carro, porque daí, quando eles retornaram pro meu lado, e eu olhando para ela, se ela caísse. Daí eu tinha que me embolar com ele, né? Daí já estava bem pertinho de mim. Tá, então, só pra ver se esclareci. O senhor tava lá no ponto de ônibus, aí você viu a Isabel lá com o rapaz, né? Não, lá ela estava sozinha, tá bem? Lá sozinha, isso. Aí ela veio correndo na direção do senhor. Ela ficou perto do senhor ou ela já pegou foi pra direita? Virou à direita. Tá. Pra tentar dar um come nele. Beleza. Ela tava correndo nessa hora ou tava Tava andando? correndo. Correndo. Ela tava com sapato ou sem sapato, você lembra? Ah, pode ser. Não sabe, né? Pegou. Tá. Mas aí ela conseguiu correr. Aí, nesse momento que ela correu, que o carro entrou ali no meio. Isso. Tá. Ela, ó, bem assim, vou contar de novo. Ela virou à direita, Beleza. aí foi até uns 10, 15 metros. Ele pegou, começou a dar nela, e ela gritando. Aí o cara pegou e veio com o carro e tocou em cima. E daí eles vieram de contra mim, e daí o cara fugiu. Entendi. Só uma dúvida. Esse que você tá falando que você viu ele dando as facadas, ela tava correndo, ela não tava deitada no Correndo. chão, nem caída, não. Né? Se ela tivesse caído, eu tinha entrado em Mais, cima né? dele. Beleza. Tá bom. Quando o carro subiu ali na calçada, sei lá, entrou ali no meio, ele parou e foi embora? Ela entrou dentro do carro, aí veio até onde que eu tava, né, com o carro, daí eu perguntei para ela se ela conhecia o rapaz. Ela falou assim, que era o ex dela. Aí ele falou assim, eu não posso levar. Daí o outro rapaz que chegou lá falou assim, não, pega, deixa que eu levo ela pro socorro. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, ó, na hora que ela entrou no carro, por que o rapaz que tava correndo atrás dela não foi até dentro do carro e continuou? Eu acho que ele ficou com medo, aí começou a aparecer mais gente, né? Entendi. Quem apareceu? Quem foi mais gente? que você tá Apareceu esse cara do carro, o primeiro carro, aí apareceu, parece um guardião ali, mas eu não me lembro muito falando? Uhum. dos fatos, começou a chegar gente. Porque Entendi. eu gritei e o troço começou a ferver, né? Tá bom.
Porque se ele viesse para nós, ele ia matar nós dois. Entendi. Tá bom, eu já tô praticamente satisfeito. Só fazer uma última pergunta. É porque, assim, quando eu li e estudei o processo aqui, pelo que eu tinha entendido, né, você teria ajudado ela com a mochila ali. Não, a minha intenção era ajudar com ela. Se ela caísse, eu ia de Entendi. encontro. Na última vez, eu ia de encontro, porque não tinha mais condições de... Mas então, assim, o senhor não precisou ajudar, porque ela foi pro outro lado. Isso. Tá bom, beleza. Tô satisfeito. Sem perguntas, senhores. Obrigado. Pelo conselho de sentença, alguma questão? Alguma dúvida? Encerramos o depoimento. Muito obrigado. O senhor pode acompanhar o oficial. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Por gentileza, seu nome completo. É Josué Alves Feitosa. Esse ato é seu interrogatório. O senhor não é obrigado a responder a nenhuma pergunta. Mas caso o senhor queira assim fazer, né? Esse é o momento, ou contar sua versão. Então o senhor fique bem à vontade, tá certo? O Ok, senhor conhece a acusação. ok. O que o senhor quer nos contar? Eu quero nos contar que, na verdade, eu sou um pai de família, casado há mais de 20 anos com a minha primeira esposa. Tá. Eu tenho um filho de 17 anos, uma filha de 15 anos, 15? uma filha de 15 anos, completou agora em setembro, e tenho o meu caçula de 8 anos. Então eu vivi com a minha primeira esposa mais de 20 anos e não tive nenhum tipo, a qual a outra parte alegou aí dizendo que eu tive uma relação conturbada. 20 anos, com toda essa família, com toda essa estrutura, dificilmente uma relação conturbada ia aguentar todo esse período de tempo, né? Bom, no meados de 2016, 2017, por aí, eu trabalho como técnico em telecomunicação, sou eletricista formado, nascido em Brasília, Distrito Federal, fui criado em São Paulo, mas comprei uma casa aqui em Curitiba e residi aqui em Curitiba. Então, a empresa que eu trabalhava prestava serviço com as construções de shopping, nível Brasil, e eu fui para João Pessoa, Paraíba. Fui designado lá num projeto para trabalhar nas instalações. E estando lá trabalhando, com técnico de telecomunicações, montando todo esse sistema, esses aparatos, qual os doutores aí conhecem, CFTV, câmeras, etc. Ali, no período de tempo que eu passei, eu conheci a cidadã numa rodoviária lá, numa lanchonete, onde eu fazia lanche depois do meu horário de expediente. Eu conheci lá ela. Eu vinha passando por um momento meio turbuloso no casamento meu, devido às minhas viagens, porque eu viajava muito. Então, eu era meio ausente dos meus filhos, da minha família, assim, mas presente em todas as condições financeiras. Nunca faltou nada para eles, graças a Deus. Inclusive, eu comprei o patrimônio que eles moram hoje, com a minha primeira esposa. Inclusive, tem uma outra pessoa morando lá, numa casa que eu construí, e para mim não faz problema nenhum. Entendeu? Que tá tudo, é o patrimônio deles. Aí eu conheci essa cidadã lá no Campina Grande, na cidade que fica próximo a João Pessoa, né? E a gente conversando, trocou o telefone, etc e tal, acabamos saindo lá. E saindo lá, ela falou que precisava ir embora daquela cidade, porque lá ela estava ocorrendo vida de morte. Ela estava ocorrendo ameaça de morte de um ex-companheiro dela lá que ela vivia, que ele tinha relacionamento com tráfico. Qual motivo essas ameaças? Provavelmente, eu não sei quais os motivos que ela tinha, né? Provavelmente Pro senhor. que ela ia separar dele e ele não queria. Mas como que era um cara que era envolvido com tráfico, ela precisava sair da cidade. E aí eu peguei e terminou meus serviços lá em Campina Grande. A empresa me recambiou novamente para cá. Eu vim. Aí ela pediu, através de telefone e tal, rede social, aquela coisa toda que os senhores conhecem. Ficamos conversando, tal, tudo. Choramingando, porque ela não tem família lá. Somente uma irmã, que é uma irmã distante dela. Ela já não tem pai nem mãe vivo. E ela, se sentindo ameaçada, ela pediu se não poderia vir para cá. Quando isso? Em 2016. Ainda em 16. Isso. Tá. Aí, feito a minha cabeça, aí eu peguei, tava dentro do meu lar, com a minha casa, com a minha esposa, só que eu tava separado de corpos com ela. Eu dormia no quarto dos meus filhos, eu não dormia no mesmo quarto com a minha esposa. Ela tentando sempre reatar o meu casamento. Meu casamento já tava meio distante. Aí, o que eu fiz? Mandei passagem de avião para ela, trouxe ela e encontrei com ela em São Paulo. E aí, de São Paulo, a gente pegou uma chave. Fomos para uma casa de praia de um colega meu, lá no litoral de São Paulo. Passamos aquela lua de mel, aquela coisa toda que os senhores conhecem. Então, não teve só mar de espinho, teve muitas mar de rosa. Então, ficamos lá no litoral e eu já não estava mais na empresa.
eu tinha uma certa quantia, né, financeira boa, razoável, e eu fiquei usufruindo daquela quantia. Ficamos um tempo lá no litoral de São Paulo, aí eu falei, e agora? Vamos voltar para Curitiba, minha família mora lá, vai ficar difícil essa situação. Aí eu tenho um colega em São José do Rio Preto, o que acontece? Fui para São José do Rio Preto e aluguei uma casa lá em São José do Rio Preto. Mobilei toda a casa e fiquei com ela dentro de casa toda imobiliada. Quando, na verdade, nesse período de tempo que eu já estava com ela me privava de eu ceder um pouco mais para os meus filhos. Relação Páscoa, Dia das Crianças e etc. tal, eu não podia mandar um presente caro, eu não podia mandar um dinheiro na conta, porque tudo isso era meio submisso. Entendeu? Tranquilo, ficamos lá em São José do Rio Preto, nesse período de tempo. Aí, a minha esposa pedindo para que eu voltasse por lá, que eu voltasse para casa, que meus filhos estavam com saudade minha, eu peguei, bateu aquele sentimento de arrependimento, comprei a passagem, coloquei ela no avião em São José do Rio Preto e mandei para Campina Grande novamente. E aí, ela foi para lá e eu vim para Curitiba. Chegando em Curitiba, aí eu voltei para casa da minha família e fiquei com a minha esposa. Novamente, ela lá na outra cidade começou a me seduzir por telefone novamente, que estava sendo sofrida, ameaçada, que não tinha onde ficar, porque a irmã dela já é casada e não tem um convívio com ela, né? Não tinha como ela voltar para casa da irmã. Pessoal muito carente, entendeu? Região do Nordeste. Enfim, ela me convenceu de trazer ela para cá novamente. Comprei passagens aéreas novamente, enviei para ela e trouxe ela para cá. Chegando aqui, aluguei novamente uma casa e saí de novo da minha casa. Aí a minha esposa ficou sabendo que eu estava saindo de casa para se envolver com ela. Aí eu peguei e fui viver com ela. Nesse período que a gente viveu, que eu aluguei uma casa, teve tudo do bom e do melhor. Ela não falou dos passeios de helicóptero, ela não falou dos passeios de avião, ela não falou da ida na praia, né? Infelizmente, o que aconteceu, que foi devido no final da nossa relação, eu peguei alguns atos de adultério, perdoei esses atos de adultério, primeira, segunda, terceira vez, mas infelizmente, naquele dia, possuído, sei lá por quê, por uma força oculta, eu peguei e fui até lá onde que ela trabalhava, realmente como ela narrou, e eu sempre andava com uma mochilinha de trabalho, com as ferramentas, alicate, todo esse material meu. E ali a gente começou a discutir, vias de fato ali, e aconteceu as situações que foi narrada nesse júri aqui nessa tarde de hoje, senhor. Mas eu volto a lhe dizer, não sou do crime, nunca vivi no crime e não tenho intuito com o crime. Estou recluso há mais de 2 anos, lá no chão do crime, lá em São Paulo, no CDP, onde a maior facção criminosa reina, e não jamais vou compactar com isso, porque tive várias oportunidades de se envolver lá, porque ali tem pessoas do Brasil inteiro que caem ali, principalmente daqui da fronteira, com tráfico de droga, tráfico de armamento, e eles dominam os presídios brasileiros, essa grande facção, mas eu não tenho intuito com isso. Paguei pelo meu preço e peço ao plenário de julho, peço aos senhores uma oportunidade de me reintegrar novamente à sociedade, porque eu sou um pai de família, preciso criar ainda esses 3 filhos e mostrar para eles os caminhos certos. Infelizmente foi o acaso do destino que me trouxe essa situação aí. Mas o momento que eu vivi com essa cidadã foi um momento sempre bom e de glória. Há tanto que a minha mãe deu guarita para ela várias vezes. Ela mesma falando que não teve relacionamento com a minha família, mas a minha família tem todos os contatos com ela. E quando aconteceu, havia de fato, minha irmã deu todo o suporte para ela, porque minha irmã tem uma boa vida financeira, então depositou dinheiro para ela, porque ela falou que estava com as contas atrasadas aqui, e aí lá de dentro de onde eu estava recluso, eu pedi para minha irmã fazer isso, depositar os dinheiro para ela. O que eu quero? Quando foi isso? Logo quando aconteceu os fatos, que ela ficou ausente do trabalho. Provavelmente ela ficou sem algum recurso ali. Hoje eu creio que ela está trabalhando, tem informações que ela está no mesmo lugar. Quero que ela viva a vida dela em paz, assim como eu também quero viver em paz. Não tem intuito de viver aqui em Curitiba, principalmente próximo ao bairro onde ela mora, né? Eu já tenho casa lá em São Paulo, tenho emprego formado lá em São Paulo, então a vermência que eu peço para o senhor é uma oportunidade de ser reintegrado novamente à sociedade. Tenho 25 anos de carteira assinada, entendeu? Infelizmente, foi uma causa do destino que aconteceu toda essa situação. Então, eu não estou envolvido com crime. Hoje, eu paguei pelo meu preço, eu paguei pelo ato das consequências que aconteceu na minha vida, né? Eu paguei, esses 2 anos lá dentro não foi fácil, mas graças a Deus eu pude suportar, estou equilibrado emocionalmente, espiritualmente e pronto
para tocar a minha vida adiante. Quero que Deus ilumine o caminho dela, que ela me perdoe por esses momentos, mas tenho certeza que a gente viveu muitos momentos de bom também. Foi momentos de glória. Ela tem muitas fotos, pode até vasculhar isso daí, que momentos bons que a gente viveu. Sempre dei do bom e do melhor para ela. Muitas vezes tirei da boca dos meus filhos. Boas maquiagens, bons perfumes, boas roupas, entendeu? Do bom e do melhor. Muitas das vezes deixei de comprar um ovo de Páscoa, um panetone para meus filhos, porque para poder saciar ela, em primeiro lugar. Quando a gente está ali, vibrado por uma pessoa. Josué, então, só para que a gente possa confirmar aqui, o senhor confessa ter desferido esses golpes contra ela? Sim, não estava na minha sã consciência moral. Certo. O senhor acabou não consumando o fato ali por causa da intervenção de pessoas e por causa do atendimento médico? Não. Aconteceu que a gente entrou em via de fato e logo eu se desprendi dela e saí andando. Sem destino e sem direção. Certo. Ninguém precisou intervir? Nenhum popular gritou? Teve um popular que gritou lá, mas não cheguei nem a reconhecer quem era. O motivo da briga, efetivamente, qual foi, nesse caso? Nesse caso, foi, infelizmente, a infidelidade da parte dela. O senhor já não tinha perdoado? Terceira, quarta vez para trás, né? Houve vários casos Vários de infidelidade. casos. Eu peguei em casa relógio que não era meu, eu peguei uma cueca que não era minha, e eu peguei, infelizmente, me desculpa da palavra, a cama melada de sêmis. Entendi. Estou satisfeito. Passa a palavra ao Ministério Público. Alô? Boa tarde, Josué. Boa tarde, doutor. Eu vou mostrar uma fotografia só para o senhor nos dizer se era a sua casa na época, pode ser? Pode ser. Movimento 1.3, figura número 5. Figura número 5. Aí. Josué, essa era a residência que o senhor alugou e que o senhor residia com a dona Isabel? Sim. Certo. O senhor lembra o endereço dessa rua aqui? Rua Léo de Abreu Miro, número 353. Uberaba. Bairro Uberaba. Uberaba. Certo. Há quantos dias o senhor já estava separado dela que antecedeu aí as facadas? Não tinha dia separado dela. Ela comentou 5 dias, mas a gente estava junto ainda. Estavam juntos? Tava junto ainda. Certo. Até então ela tava querendo correr atrás de uma casa, porque ela ia embora para uma outra casa, ia sair dessa casa aí, a qual eu ia reformar. Certo. E é tanto que eu reformei a casa para poder alugar a casa da frente e a casa de trás ceder para minha família novamente. Certo. Foi dito aqui que quando ela chegou lá para abrir a padaria que ela trabalhava, o senhor já estava ali atrás do ponto de ônibus. O senhor confirma isso? Eu cheguei junto com ela praticamente. Ela mesmo falou que passou pelo ponto ali e não me viu, porque ela passou de Isso. cabeça abaixo e não me viu. Então, Mas eu cheguei no mesmo horário e que a ela. testemunha que estava no ponto de ônibus revela que o senhor estava ali coberto por uma lona, Aquele dia acho que estava chovendo, eu estava com a capa plástica. uma capa plástica. Capa plástica, estava chovendo. O senhor foi com ela da casa para a padaria ou não? Fui. Tava dentro da minha bolsa. Não, eu estou dizendo com ela, Isabel. Quando a Isabel saiu daqui para trabalhar, o senhor saiu com ela? Não. Não? Tá. E como é que o senhor chegou antes lá do que ela? Eu cheguei antes dela lá, pouquinho tempo, porque eu fui de ônibus. O senhor foi de ônibus? Isso. E ela foi a pé, Não, ela também se deslocou acho que de Uber. de Uber. É. Mas o senhor de ônibus chegou antes que ela lá. Sim, Certo. E por que o senhor foi até lá? porque eu queria conversar com ela pelo motivo dela ter pego o meu celular. Perfeito. E por que o senhor não conversou com ela em casa? Já que, pelo que o senhor está contando, o senhor estaria com ela em casa. Tá, ela pegou meu celular à noite, o meu celular sumiu. Certo. E aí depois eu não encontrei mais o celular. Tá. Então daí o senhor foi até lá para conversar com ela a respeito do celular. A respeito do meu celular. Certo. O senhor chegou a conversar com ela a respeito do celular ou não? Cheguei a conversar com ela, chamei ela estava abrindo a padaria, a panificadora, e aí eu peguei e falei com ela, vamos conversar, por que você foi em casa e pegou meu celular e não me avisou? Cadê o meu celular que eu preciso dele? Certo. Aí ela já saiu gritando, histérica, sai daqui, e aconteceu as vias de fato que é Certo. Ela saiu gritando histérica, deixando o senhor ali. Isso.
Então não estou entendendo o porquê que o senhor pegou a faca e desferiu a facada nela. Tá, ela saiu se desvencilhando de mim, Isso. gritando histericamente, né? Eu peguei, chamei ela e vamos conversar. Naquele momento ela veio pra cima de mim ali, começou a gritar. Então, ela não queria conversa com o senhor. aí- A minha pergunta é por que que o senhor pegou a faca e desferiu facada nela? Nessa hora, eu peguei ali, de dentro daquela mochilinha que eu tava comigo, é uma faquinha que eu uso para cortar cabo, fiação, que eu não tenho intuito de sair esfaqueando ninguém na frente, e ali pela emoção ali, perdi a cabeça e desferi nela. O senhor teria dito que o senhor estava possuído por uma força oculta. Sim, Satanás faz isso. Satanás. Sim. O senhor faz algum ritual satânico? O senhor já conhecia Satanás ou foi a primeira vez que o senhor se encontrou com Satanás? Não, sou crescido e criado no berço evangélico, mas Isso. infelizmente eu me desvencilhei e Uhum. comecei a frequentar os caminhos que não é de Deus. Ah, E então- aí eu tenho certeza que a força oculta ali apoderou da minha vida naquele Ou momento. seja, qual era a intenção dessa força oculta em desferir facadas nela? Tá escrito na Bíblia, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Senhor. Matar. Obrigado, nada mais. Essa palavra é defensoria pública. Josué, boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse dia aí, um dia antes, né, na madrugada de antes, vocês tinham brigado, vocês tinham discutido? A gente chegou em casa, tava normal. Aham. E aí tava tranquilo, tudo em casa. E ele ia trabalhar no dia seguinte. Eu fui dormir, e aí ela também dormiu. Depois ela acordou, saí para trabalhar e eu procurei pelo meu celular e não encontrei meu celular. Provavelmente é que ela tinha pegado, só tava nós dois dentro de casa. Tá certo. Mas assim, você, nessa noite aí, ou de madrugada, você bebeu, usou droga? Essa madrugada, infelizmente, eu fiz uso de álcool. Pouco, bastante? Bastante. E saí fora do comum. Então vamos dizer assim, que lá no dia seguinte, 6 horas da manhã, você tava Embriagado. virado. Você não tinha dormido, Não tinha dormido, tava embriagado. tava embriagado. Tá certo. E quando você chegou lá na padaria de manhã cedo, encontrou a Isabel, vocês começaram a discutir. Você lembra o que vocês discutiram? Justamente pelo que eu falei e narrei pro doutor aí. Pra ela devolver o meu celular, pra ela poder me entregar, por qual motivo que ela tinha pego o meu celular, sendo que a gente já estava em processo de cada um por seu lado, separações. Se foi eu mesmo que pedi pra ela ir embora. Entendi. Vocês antes já tinham brigado. A gente tinha algumas discussões de casais, rotineira. Só que nós tínhamos um projeto pela frente, porque eu tenho uma indenização num valor onde a gente montou um projeto para poder eu comprar uma carreta e eu trabalho como transportadora pelo Brasil afora. Ela tinha fechado comigo, a gente ia andar trabalhando com transporte. Então eu creio que ela ficou comigo nesse período de tempo, esperando essa indenização sair dessa empresa. É tanto que a primeira coisa que ela perguntou para minha irmã foi: olha, você tem que entrar em contato com os advogados dele, porque o dinheiro dele está lá, e o que vai acontecer com esse dinheiro? Então, o dinheiro, assim, meu e da minha empresa que eu ia montar e dos meus filhos, né? Assim como também a minha casa. E diz uma coisa, você lembra da dinâmica, do fato, do que aconteceu lá no dia? Recordo poucas coisas, que eu conversei com ela ali, e justamente nisso daí, que a gente começou a discutir sobre o celular, e ela pegou, saiu correndo, e ali na onde que eu fui puxar ela pelo braço ali, foi quando aconteceu a situação, foi que eu recordo até aí. Tá, o senhor lembra quantas facadas o senhor deu nela? Não recordo. Tá. Você correu atrás dela? Não, tava junto com ela ali, aí ela se desvencilhou, e naquele exato momento ali, que ela se desvencilhou de mim, depois aconteceu o ato, ela foi para um lado e eu fui para o outro. Mas ela conseguiu correr e se salvar, né? Sim, ela correu, foi para um lado, provavelmente acho que entrou em algum carro, ali, e eu continuei a rua andando e fui embora para a cidade, tomei um ônibus, cheguei no centro da cidade e fiquei andando ali pela cidade ali. E o senhor parou de agredir ela, por qual motivo? Foi porque tinha o senhorzinho lá com a mochila? Foi porque ela entrou no carro? Foi porque ela correu? Qual motivo você parou? Parei de agredir ela ali naquele exato momento ali, porque ela se desvencilhou de mim e foi para lá. E veio o senhor e interviu ali, que eu não recordo muito bem. Aí ele interviu para com isso, eu acatei ali o que ele falou e acabei saindo. Entendi. Tá. Você já disse pra gente que bebeu no dia antes, que tava virado, que tava bravo, tudo mais. Mas eu pergunto pro senhor,
lá na hora, você sabia, você tinha essa intenção de matar ela ou você estava bravo só e quis só a lesionar? Jamais. Como que eu ia matar uma mulher que eu tinha um projeto de vida com ela? Eu larguei a minha família de 20 anos, eu tenho meus filhos, um de 17, uma moça de 15 e mais o outro menor de 8. Como eu larguei toda essa família, toda essa estrutura para poder viver com uma outra mulher? Só tive 2 relacionamentos na minha vida. É a primeira esposa, que é a mãe dos meus filhos, e ela. Então, eu mudei o mundo para ela, eu movi o mundo para ela. Como que eu vou matar uma pessoa que eu amava? Entendi. Como eu vou matar e ferir uma pessoa que eu amava? Então, eu carreguei o mundo pela mulher. Eu trouxe a mulher lá do Nordeste. Eu aluguei casa, imobiliei, dei do bom e do melhor para ela. Andando de passagem de avião para cima e para baixo. Meus filhos nunca tiveram isso. Passeou de helicóptero comigo aqui dentro de Curitiba, passeio turístico, né? Foi para praia, casas de praias, momentos bons. Jamais eu ia ter intenção de matar ela. Ali foi no calor da emoção, no calor da situação, devido ao caso de desinfidelidade, e ali subiu. Infelizmente aconteceu. Diz uma coisa, vocês... ela disse pra gente aqui hoje que vocês terminaram 3 vezes o relacionamento. Antes desse dia, teve briga com agressão física, com ameaça de morte? Jamais, porque se tivesse alguma situação dessa daí, ela tem o total livre-arbítrio para ligar 190, 190, chamar uma viatura, apresentar uma queixa contra mim, entendeu? E ela tinha alguma coisa apresentada lá. Jamais eu ameacei, jamais eu queria contra a vida dela. E esses fatos de discussãozinha, besteira, banal, era das 2 partes, tanto da parte dela como da parte minha. E a gente tinha uma relação boa. É tanto que ela mesmo ia para casa da minha mãe e falava, vou dormir hoje lá. Dormia na casa da minha mãe, depois voltava no dia seguinte. E a vida continuava. E minha mãe falava, até quando vocês vão ficar nesse pé aí? Tá, mas aí você fez isso lá aquele dia por conta que você estava magoado com ela, por conta da traição, por causa do fim do relacionamento, é isso? Isso, aquele dia foi devido às coisas que já tinham acontecido anteriormente. As coisas que já tinham acontecido anteriormente. Primeiro, esta casa eu aluguei para uma pessoa que tinha um salão de cabeleireiro e ela teve um caso com essa pessoa. Eu peguei o ato, a situação, perdoei. Aí continuei com ela. Saí dali e aluguei uma outra casa para a gente viver junto. Aí na outra casa eu volto a retornar. Eu saía para trabalhar e quando eu voltava à noite, aí eu pegava situações igual eu peguei e narrei aqui nesse plenário de julho. Peguei um relógio que não era meu, peguei uma peça íntima, uma cueca que não era minha. Como que jamais eu não ia reconhecer o que eu tinha dentro da minha casa? Seu Josué, o Ministério Público juntou no processo uma medida cautelar aqui de sua outra mulher daqui de Curitiba, né? Como isso aí vai ser explorado provavelmente, eu só queria saber o seguinte, nessa medida cautelar, houve violência física ou foi só ameaça de boca? Não, isso daí foi quando a minha esposa descobriu que eu estava envolvido com a Isabel. E aí a minha esposa, na época ali, ela quis fazer algo para poder, de repente, brecar a minha convivência com ela, porque eu estava decidido sair de casa e morar junto com a Isabel. Aí ela arrumou tudo isso daí, junto com a vizinha ali, e falou que ia me denunciar. Aí é tanto que ela foi me denunciar, mas não denunciar por quê e para quê? Porque eu estava saindo de casa, porque eu estava deixando ela e meus filhos. Não teve nenhum tipo de violência. Eu vivi com ela há mais de 20 anos. Tá bom. O senhor está arrependido do que fez? Ah, com certeza, né, doutor? Todo arrependimento é possível porque a gente, infelizmente, faz a situação, mas eu tenho certeza que eu quero o bem para ela, nunca quis o mal para ela. E muito mais, se é que tenho inimigo, muito menos para meus inimigos. Entendeu? Eu não quero o mal para a vida dela, jamais. Quero que ela continue trabalhando onde ela está lá, tem conhecimento onde ela está trabalhando, no mesmo local, está morando também, tocando a vida dela. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha nem trazido ela lá da Paraíba, não tinha nem trazido ela lá de Campina Grande. Infelizmente, a gente não pode recuperar a lágrima chorada e nem a palavra proferida, né, que sai da boca. Infelizmente aconteceu. Uma última pergunta. Se você pudesse hoje pedir perdão para ela, você pediria? Sim, tanto que eu ia pedir perdão para ela aí, mas eu não quis constranger ela. De repente ela ficar constrangida, coisa parecida. Se eu abrir a oportunidade aí do microfone, eu peço perdão para ela pessoalmente, diante aqui desse plenário de júri, diante dos doutores da lei, e jamais eu vou tentar contra a vida dela. Tá bom. Josué, você tem mais alguma coisa que você quer falar para os jurados?
jurados entender que eu não sou da vida do crime, nunca fui, não tenho intuito, jamais. Paguei pelo que eu fiz, porque 2 anos dentro de uma prisão dentro de São Paulo não é fácil, a situação lá dentro. Poderia ter me envolvido com diversas situações, mas não me envolvi, nem quero me envolver, porque eu tenho 3 filhos ainda a criar e tenho uma vida pela frente ainda a seguir. Assim como ela também tem uma vida a seguir, como minha ex-esposa também tem uma vida a seguir, tá morando lá no que é meu, que eu comprei, que eu montei, com a outra pessoa lá também, e eu autorizei por carta e tudo. Eu falei, fique à vontade, toque tua vida aí, desde que não tenha nenhuma violência contra as crianças, toque sua vida tranquila, eu não me apego a bens materiais. Então eu peço para o jurado uma oportunidade, peço perdão também por vocês terem visto toda essa situação, porque não é para vocês se enquadrarem diante dessa situação. Realmente foi uma fatalidade, realmente foi uma ira, foi um acaso do destino, mas peço perdão aqui a esse jurado, peço perdão também a esse plenário de júri, aos doutores da lei, e assim como a vítima também. Excelência, não tenho mais perguntas, eu só gostaria de constar na ata a confissão dele, né? Está o quê? Desculpe. A confissão dele do... Sim, fica constando a confissão. Alguma questão pelo conselho de sentença? Encerramos as perguntas. O senhor pode retornar, por gentileza, ao lado do seu defensor? Obrigado. Bom, senhoras e senhores, preciso de alguma pausa para ir ao banheiro, tomar de debates. Tenho a satisfação de, mais uma vez, passar a palavra, então, ao doutor Marcelo Bauser, falar pelo Ministério Público. Doutor, tem a palavra. Obrigado. Excelentíssimo doutor Daniel Surdi Avelar, digníssimo magistrado, presidente dessa sessão, minha saudação protocolar ao trabalho desempenhado nesta casa. Doutor Vitor, digno defensor público, colega também defensora pública, hoje aqui na qualidade de assistente da vítima, né? Seja bem-vindo a esta casa. Estagiária da Defensoria Pública, senhoras e senhores. É como engraçado quando os réus vêm aqui, assumem o que faz e estão arrependidos, né? E o mais engraçado, ele disse que já pagou a pena. Para ele está tudo certo, já paguei 2 anos, podem me liberar, me dê uma oportunidade. E assim o feminicídio vai aumentando, né? As tentativas de feminicídios vão aumentando. Porque homens como ele, e deu para perceber pelo discurso dele, em razão dele ter uma situação financeira superior, tanto à primeira quanto à segunda mulher, ele pode fazer o que quiser. Enfim, quem sou eu, né, para julgar as pessoas? Eu só simplesmente acho que se a sociedade não fizer alguma coisa, no caso os senhores são parte da sociedade, eu sozinho não consigo. Vamos lá. Amanda já foi jurada aqui ou não? Já? Do computador eu vou começar a trabalhar com vocês o processo e mostrar as provas do processo para os senhores. Elizabeth, a Rosângela e a Andréia já foram juradas aqui. Cláudio tem já alguma habilidade aí com o computador. Seu Adenir de Jesus, qualquer coisinha aí que precisar, a gente está à disposição. E Marcos, né? Faz direito, Marcos? Não? Tá. O boletim de ocorrência, os senhores vão localizar, seja no evento 1.2 ou na página 4, que é quando a polícia militar, ou a polícia civil, no caso aqui, registrou a ocorrência desse crime. Eu gosto de mostrar isso para os senhores, porque amanhã ou depois vocês vão fazer outros julgamentos e cotidianamente, às vezes, para entender como funciona um boletim de ocorrência. Nós temos aqui a data do registro e horário do registro, e temos a data do fato e horário do fato. Às vezes eles são iguais, mas na maioria das vezes são diferentes, porque o registro é efetuado horas depois, ou às vezes um dia depois do que aconteceu. Então nós temos que esse fato teria ocorrido por volta das 6h30, 7 horas da manhã. E aonde que aconteceu? Na Avenida Senador Salgado Filho, em frente ao numeral 6520, que era nada mais, nada menos, de uma panificadora chamada X-Pão, em que ela trabalhava
e tinha a chave daquele estabelecimento para abrir aquela panificadora. Relata o noticiante que recebeu uma ligação do Hospital Cajuru, informando que sua funcionária Isabel Cristina Feliciano Porto havia sido vítima de vários golpes de faca, que se dirigiu ao Hospital Cajuru e no local recebeu a notícia da médica Charmila Irata, que Isabel estava hospitalizada com múltiplos ferimentos de arma branca. Em uma breve conversa, Isabel confirmou que foi vítima de violência doméstica praticado pelo seu ex-esposo Josué Alves Feitosa. Diante da situação, o noticiante compareceu a essa unidade policial para informar sobre a ocorrência. Esse senhor que lá compareceu e fez esse boletim de ocorrência é o seu Jefferson Eliazar Fontaneto, que é o dono da padaria, seu Danilo. Porque como ela tinha a chave, ela tinha que abrir, e não foi aberto o estabelecimento, ligações chegaram até ele. A padaria não abriu. Ele chega lá, toma informações que ela teria sido hospitalizada e vai até o hospital. Aliás, o hospital entra em contato com ele. E ele dá um depoimento porque quando ela foi atingida, ela estava com o crachá da padaria com o nome dela. Por isso que a funcionária do hospital entrou em contato com ele e ele então foi até lá e descobriu o que tinha acontecido. Em razão do crachá, que ela foi identificada e chegou até o dono do estabelecimento. Depois de feito este boletim de ocorrência, em que ela falou para o seu patrão que quem havia atingido foi o seu ex-esposo, dando o nome dele, a polícia fez um relatório de investigação que os senhores têm no movimento 1.3, 89, página 8, 9, 10, 11 até 12. Aqui, a polícia já começa a registrar, a partir de informações que obteve no local, como tudo aconteceu. Diz aqui, em síntese, essa informação, que a vítima teria corrido do agressor gritando e pedindo socorro, assim que percebeu que este encontrava-se segurando uma faca. Mas o autor a perseguiu no estacionamento da panificadora, a vítima veio a cair e nesse momento o autor desferiu facadas nas costas, cessando quando transeuntes vieram em seu socorro. O autor teria fugido correndo do local. Na página seguinte, os senhores têm aí a identificação da dona Isabel e dele, a polícia já tinha a qualificação e o nome dele. Uma declaração informal, porque ela estava ainda hospitalizada, ela declarou que o nome dele, dizendo que já tinha terminado o relacionamento com ele e que já tinha episódios anteriores de violência doméstica. Relatou que foi abrir a porta e ele então se aproximou e esfaqueou. Na página 10, os senhores têm aí uma foto, né? Acho que de vocês está colorida aí? Do pátio, né, da panificadora, e a primeira foto ali, aquela porta lateral que o senhor Demário falou para a gente que ela ia abrir aquela porta para poder acessar o estabelecimento. Esses gritos, então, chamaram a atenção do seu Odemário da Silva Matias, que a polícia só chegou até ele porque, como ele bem disse, depois do seu trabalho, preocupado com a situação que tinha presenciado, foi até o hospital querer saber como estava o estado de saúde daquela mulher. E deixou o nome à disposição para ser testemunha daquilo que ele viu. Então o Demário é ouvido na página 15, 16 e 17, onde ele relata que estava num ponto de ônibus em frente. Os senhores têm a foto desse ponto de ônibus na página 11. E os senhores vão verificar que ele chega a mencionar que na parte de trás desse ponto de ônibus tinha uma casa, ele falou assim, uma casinha de cabos de telefone. Se os senhores aumentarem aí, os senhores vão verificar que é aquela caixa onde os técnicos de telefonia mexem para ligar ou desligar os telefones. E ele disse que neste local havia uma pessoa, né, porque
estava coberta por uma lona, deitado, em que ele só via os olhos e a testa. E quando ele chega ali para esperar o ônibus, aquela situação inusitada, nunca tinha visto aquilo ali, ele ficou preocupado pensando que poderia ser ou um morador de rua, ou um nóia, ou alguém que quisesse ali, de certa forma, cometer um assalto a algum popular que utilizasse do ponto de ônibus. Então ele ficou, digamos assim, atento a tudo o que acontecia. Disse ele que ficava até andando para lá e para cá, analisando aquela situação do homem deitado atrás daquela lona. E ele foi muito categórico em todas as vezes. Lona, não uma capa de chuva. E aquela situação ali permaneceu até que a dona Elizabeth, que ele sabia que aquela mulher abria a padaria, não a conhecia, atravessa a rua e vai em direção à padaria para abrir o estabelecimento. E aquele vulto que se encontrava ali, atocaiado, que é esta palavra, campanado ali, observou a chegada da sua companheira e ele já levanta com a faca e vai em direção a ela. Tanto que o Demário pensa que ele vem atacar ele. Quando ele vê, ele vai atacar a mulher lá. Chega, já vira ela, chama pelo nome, vira ela e já começa a desferir facadas. Nota que seu Demário, nem a dona Elizabeth, em nenhum momento falaram que ele, Josué, carregava sacola ou mochila ou coisa que o valha. Só viram uma faca. E ele disse que era uma faquinha de serra que ele usava na função de eletricista dele. Já o seu Demário já fala que era uma faca de um tamanho até maior do que ele menciona. Passa a desferir facadas nela, ela consegue se desvencilhar, embora já tenha sido ferida, e começa a fugir dele. E ele permanece correndo, dando uma, duas, três. O Demário, ela chega a fazer um corte nele, corre para outro lado, ele continua. Tanto que o senhor Demário vai em direção com a mochila, para. E ele não parava, Marcos. E ele não parava. Aí veio o carro, joga entre eles, ele para, ela pula dentro do carro e ela conta aqui para nós, no seu depoimento que está nas folhas 33, no caso foi gravado, ela conta que mesmo com metade do corpo para dentro do carro e metade para fora, ele ainda desfere mais facadas. Esse cidadão sai com o carro, retorna, conversa com o seu Demário, e ali eles obtêm a informação. Esse primeiro senhor do carro é o seu Abiatar Alves de Lima, que é ouvido e diz que escutou os gritos de socorro, foi em direção aos pedidos de socorro. A moça já estava sendo socorrida por um rapaz de carro. No entanto, esse disse que não conseguiria levá-la ao hospital. Quando então o depoente solicitou que este parasse o carro em frente à sua casa, que o depoente levaria. Esse seu Abiatar já é o segundo rapaz que tem condições de levá-la para o hospital e ele leva ela para o hospital. E nessa conversa, ele levando ela para o hospital, ela relata para ele que quem atacou ela foi o seu ex e que o ex, com quem teve um relacionamento por 2 anos, teria fugido para o estado de São Paulo. O que eu quero mostrar para os senhores aqui, naquelas informações, que a polícia foi até o local do dia. Essa informação que nós temos aqui, nas páginas 8 até a página 12, isso aqui foi logo após os acontecimentos. A polícia foi até a casa dele. Os senhores têm a fotografia da casa, eu até mostrei para ele, na página 12, que fica na rua Léo de Breu Miró, 353, Uberaba. Se vocês quiserem as curiosidades depois, entre no Google Maps, coloca esse endereço e coloca a Avenida Salgado Filho, a Xispão. Está 4 quilômetros de distância.
Esta casa, a polícia foi até a casa onde ele residia e já não encontrou mais ele lá. Tanto que ele saiu mandado de prisão e ele foi preso. Os senhores têm a informação da prisão dele a partir das páginas 45. Ele foi preso no estado de São Paulo, Jardim Taboão. Os senhores têm aí o cumprimento do mandado de prisão. Comparece os policiais militares, condutor e testemunha, informando que durante patrulhamento, o Copom irradiou ocorrência de desinteligência, onde um dos indivíduos seria procurado pela justiça e que pelo local efetuaram a abordagem do indivíduo, identificado como Josué Alves Feitosa. Como que ele foi preso em São Paulo? Estava havendo uma situação de desinteligência. A polícia abordou e, ao identificar o Josué, verificou que ele tinha um mandado de prisão. Por isso que ele foi preso lá no estado de São Paulo, em 12 de fevereiro de 2021. Praticamente 10, 12 dias depois desse fato. Foi preso. Foi ouvida, então, no inquérito policial, o seu Odemar, o seu Abiatar e a vítima Isabel, que relataram que foi ele o autor das facadas. Em razão disso, foi oferecida a denúncia. Os senhores têm a denúncia na página 64, movimento 18.2. Que diz a denúncia? Que no dia 30 de janeiro, por volta das 6 horas da manhã, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial, na Avenida Senador Salgado Filho, 6520, Uberaba, Josué Alves Feitosa, com vontade e consciente, movido por inequívoco propósito homicida, iniciou a execução do crime de feminicídio contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, eis que prevalecendo das relações domésticas e familiares, uma vez que é ex-companheiro da vítima, de posse de uma faca que não foi apreendida, desferiu golpes em Isabel Cristina, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico e será oportunamente juntado aos autos. O crime não se consumou, no caso o homicídio, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que populares intervieram e a vítima recebeu pronto e eficaz atendimento médico. Conforme demonstrado nos autos, o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o réu não aceitava o término do relacionamento com a vítima, considerando-a sua propriedade e submissa às suas vontades. O delito ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado permaneceu escondido, esperando a vítima chegar ao seu local de trabalho, surpreendendo-a, passou então a desferir golpes, restando mitigada, portanto, a eventual chance de fuga ou defesa. Essa é a acusação que pesa contra ele. Tentativa de feminicídio por violência doméstica e familiar, por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi citado, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, arrolando testemunhas. Os senhores têm, a partir da página 140, mais precisamente na página 141, o prontuário médico. E já na primeira folha ali, o médico escreveu, a médica no caso, paciente encaminhada por procura direta por múltiplos ferimentos de arma branca, em epigástrico, 1 no ombro, 3 no dorso, estava lúcida, pálida, verbalizando, funcionando, AVP bilateral coletado, lipagem, drenagem torácica, segue sendo avaliada e encaminhada a exames. Posteriormente, os senhores têm aí, caso queiram fazer a leitura, todo o tratamento no qual ela foi submetida, permanecendo por 5 dias internada, passando por cirurgias, haja vista que foi atingida
órgãos internos. Ela mencionou aqui o pulmão, o rim, e inclusive ela disse que houve uma fratura de um dos ossos do tórax. Dada foi a violência dos golpes. Dada foi a violência dos golpes. Em audiência, os senhores têm aí, foram ouvidas as testemunhas arroladas na partir da página 362. Todas as testemunhas, elas são gravadas, como foi gravado aqui hoje. Há uma síntese em que a escrivã coloca do que aquela pessoa disse. Então, os senhores têm aí uma síntese do que se diz o seu Odemário da Silva Matias, relatando o que nos confirmou aqui, que estava no ponto de ônibus, estava aquele vulto coberto, a mulher chega, aquele vulto sai com a faca, vai lá, começa a esfaquear, persegue, esfaqueia, vem o carro intervém, ele também grita para que pare, a moça entra dentro do carro, leva as facadas, enfim, depoimento do seu Odemário. Nas páginas 364, os senhores têm aí o depoimento do seu Abiatar, o motorista, que socorreu, levando a vítima até o hospital. Na sequência, teve uma segunda audiência, onde foi ouvida a vítima. Os senhores têm na página 451, onde foi ouvida a vítima, Dona Isabel, que relatou exatamente aí o que repetiu para nós hoje aqui, que já estava sofrendo várias violências com seu marido, terminou o relacionamento, não estavam juntos, ela já não estava dormindo naquela casa. Tanto é verdade que ela disse que não estava em casa e foi trabalhar. Ele disse que estava com ela em casa, mas não consegue nos dizer por que ela sai para trabalhar e ele não vai com ela ao trabalho. E dá uma desculpa dizendo que foi de ônibus, enquanto ela foi de Uber. Qual que é mais rápido? É o Uber ou é o ônibus? É o Uber. E ele já estava lá coberto. Então, ele mente descaradamente nessa parte. Ele estava lá esperando ela porque sabia que ela ia trabalhar naquele horário. Eles não estavam juntos na casa, eles já estavam separados. E ainda vem dizer para nós que ele teria encontrado relógio de um homem, cueca de outro homem, e chegou a mencionar que chegou a pegar a cama dele cheia de sêmen. Cadê a prova disso? Cadê a prova disso? Não tem prova disso. Ele foi interrogado, e eu vou colocar para os senhores, na sequência aí, que eu transcrevi o interrogatório dele nas minhas alegações finais, a partir da página 463. Insta a ressaltar que o modo de agir do acusado é perverso, pois apesar de dizer em seu interrogatório que foi tomado pelo nervosismo e que Satanás quem cegou as vistas do interrogado na hora das facadas, a dinâmica dos fatos demonstra justamente o contrário. Agiu premeditadamente, estava aguardando escondido sua ex-convivente para matá-la. Ou seja, não era ele o próprio mal em pessoa? E aí eu transcrevo o interrogatório dele na página 471. Que foi casado por 16 anos, tem 3 filhos. Que a trabalho foi para Campina Grande, que lá conheceu a vítima, que não chegou a conhecer a família da depoente, que veio para Curitiba quando o trabalho acabou, que nesse retorno terminou com sua esposa, que Isabel entrava em contato com ele se queixando do seu ex-namorado, que este namorado ameaçou Isabel e o acusado de morte, que foi morar com Isabel, que se arrependeu e pretendia voltar para sua esposa, que trouxe a vítima para Curitiba novamente e sempre bancou financeiramente Isabel,
que fornecia sempre do bom e do melhor, que quando o depoente queria dar dinheiro para os seus filhos, Isabel reclamava, que descobriu uma traição de Isabel, que ficou nervoso, mas aceitou Isabel novamente, que encontrou um relógio na casa que não pertencia ao depoente, que Isabel não deixava o acusado pagar pensão para os filhos, que Isabel tinha gostos caros e o acusado deixava de comprar coisas para o filho para comprar essas coisas caras para Isabel, que como viajava pedia para fazer um vídeo chamadas com Isabel e sempre via sombras, que acredita ser de homens, que deu várias chances para a vítima, que teve um relacionamento difícil com a vítima e tem mais de 20 anos de carteira assinada, que já pagou pelo que fez nesse período encarcerado, que subiu na cabeça do declarante todas as traições e não aguentava mais, que Satanás quem cegou as vistas do depoente na hora das facadas, pois somente através dessa força satânica que cometeu tal ato, que jamais teria intenção de fazer tal coisa, somente com a força demoníaca. Que o relacionamento entre homem e mulher é assim, só o homem encostar um pouco, que a mulher já dá cotovelada e fica colocando-o para trás. Que o motivo de Isabel ter ficado junto com o acusado era dinheiro, pois ele iria receber 200 mil reais de uma empresa, que se arrepende das facadas e é evangélico, que foi um momento que perdeu a cabeça, ficou cego e não enxergou nada. Esta é a justificativa, Rosângela, que ele dá para dar as facadas, que ele estava possuído por Satanás. Foi juntado uma carta, não vou fazer a leitura, totalmente desnecessária, onde ele já ameaçava de morte a dona Isabel. Tanto que ela, quando volta para casa, os documentos dela e os bens pessoais dela foram queimados. Essa é a situação que ela ficou. Foi juntado aí as coisas escritas na parede, os senhores têm aí a foto. As marcas que ainda das facadas que ela levou, ela juntou essas fotografias, os senhores têm aí todas essas fotos juntadas no processo. Terminamos o volume 2. No volume 3, troca de mensagens entre elas, fotografia dos filhos dele, que ela ajudava a cuidar, que ela juntou no processo. Aí ele contratou um advogado, e o advogado que ele contratou pede que ele fosse impronunciado. Porque ele agiu acobertado por uma força estranha. O advogado escreve isso. Vejam na página 511. Ante o exposto, impõe-se a conclusão de que o réu agiu acobertado por uma força estranha, mas foi um ato isolado em sua vida, então requer-se a impronúncia do mesmo. O advogado tem a coragem de escrever isso, pedindo que ele seja impronunciado, que ele não seja julgado. Ou, não satisfeito, recorreu para o tribunal. Nas páginas 559, dizendo assim: requer seja conhecido e provido o presente recurso para revogar a prisão e, se possível, a retirada das qualificadoras, para que o recorrente responda por tentativa de feminicídio simples. Tentativa de feminicídio simples. Não existe. Pois o feminicídio, recém-ingresso no Código Penal, é justamente quando o homem, nessas situações, tenta matar a mulher
Então, como é que eu vou tirar a tentativa de feminicídio? Não tem como. Enfim, foi feito depois as manifestações finais, pedindo que ele viesse a tribunal do júri, sentença e recurso nesse sentido. Hoje, ele compareceu aqui, deu sua versão sobre o processo, dizendo que se trata de um fato isolado, etc. Foi juntado, senhores, na página 648, um outro fato. Em 29 de maio de 2018, por volta das 15 horas, na residência da vítima, situada na rua Léo de Abreu Miró, número 353, Uberaba, o denunciado José Alves Feitosa, ciente de sua ilicitude de conduta, dolosamente, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato contra a sua ex-convivente, a vítima Maria de Fátima Pereira, vez que desferiu contra a mesma socos na cabeça e empurrões, sem, contudo, resultarem em lesões conforme o boletim de ocorrência de página 2. Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, Josué, ciente da ilicitude de sua conduta, dolosamente prevalecendo das relações domésticas e familiares, por meio de palavras e gestos, ameaçou causar o mal injusto e grave à sua ex-convivente, Maria de Fátima Pereira, vez que de posse de uma faca, apontou para ela afirmando: "Vou te queimar, eu te mato", conforme o boletim de ocorrência da página 2 e termos de declarações da página 6. O que é isso aqui, senhores? É uma outra violência doméstica praticada em 2018 contra a primeira mulher dele, a dona Maria de Fátima, que inclusive, eu juntei agora, foi conferida a ela medidas protetivas de afastamento do lar. Qual era o endereço dessa casa? Aquela que eu mostrei para os senhores. Então, quem morava naquela casa? Era ele? Era a dona Isabel? Ou era a dona Maria? Aquela casa era da dona Maria. Portanto, a Isabel não morava naquela casa. Agora é a prova que ele mentiu descaradamente para os senhores. Enfim, os senhores vão ter que decidir se naquele dia, 30 de janeiro de 2021, a Isabel foi vítima de ferimentos. Claro que foi. Temos o prontuário, temos as fotografias, temos a declaração dela. Se foi o acusado Josué Alves Feitosa que praticou o fato. Ele é confesso, ele não nega. Inclusive, uma circunstância que o doutor fez consignar em ata a confissão, ele não nega que desferiu as facadas. O jurado absolve o acusado? Não tem motivo para ele ser absolvido. Ele não agiu em legítima defesa. Ele não agiu em estrito cumprimento do dever legal. Ele não agiu por nada que justifique a sua conduta. Não há por que absolvê-lo. Quarto, e aqui é a tentativa. Assim agindo, como assim agindo? Dando as facadas. Assim agindo, o réu deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que populares intervieram no ato e a vítima recebeu pronto e eficaz atendimento médico. Exatamente. A tentativa, para que os senhores entendam, quando a pessoa quer praticar um fato, a gente chama isso de iter crimes, ou caminho do crime. Então, eu pretendo matar a Amanda. É Amanda, né? Eu pretendo te matar. A primeira coisa, é a minha vontade, eu planejo, quero matar a Amanda. Aí, como que eu vou fazer? Com tiro ou com faca? Ah, com faca. Então, eu começo a minha meta optada, eu começo, então, o meu plano a colocar em execução. Eu preciso, então, de um instrumento para matar a Amanda. É isso que eu quero. Então, eu pego uma faca. Aí eu digo, mas como é que eu vou matar? Nesse caso aqui, bom, eu vou ficar escondido em determinado local, porque eu sei que ela vai
6 horas da manhã abrir ali, a hora que ela chegar, eu vou, e com esse instrumento, eu vou desferir facadas nela para ela morrer. E assim eu faço. Só que eu não matei você. Porque eu parei? Não porque eu parei. Porque pessoas vieram e impediram que eu continuasse a fazer. Por isso que a tentativa, ela tem 2 modos de você desclassificar se a pessoa quis ou não quis. Um é a desistência voluntária. Eu pego a faca, desfiro um golpe no teu braço e paro. Este golpe que eu atingi teu braço, nós temos que avaliar se eu queria matar ou lesionar você. Mas eu dei esse golpe no braço e parei, por vontade própria. Então houve uma desistência voluntária da minha parte. Ou um arrependimento eficaz. Eu desfiro uma facada, atinjo uma região perigosa em você, me arrependo, pego você e levo para o hospital. E digo, olha, eu não queria fazer isso e fiz. Então, desistência voluntária não houve. Arrependimento eficaz, muito mesmo. Tanto que ele só vem dizer agora que se arrepende, para que os senhores dêem uma pena branda a ele. Então não houve desistência voluntária e não houve arrependimento eficaz. O que aconteceu foi a preparação, a vontade, a preparação, a execução do crime. Só não se consumou. A morte seria a consumação do crime. Porque se ela morre, nós não estaríamos aqui trabalhando com a tentativa. Nós estaríamos trabalhando aqui com o feminicídio consumado. Ele só não consumou o crime em razão dos transeuntes que intervieram e impediram ele que assim consumasse o crime. Entenderam? Então aqui é sim no primeiro, sim no segundo, não absolve, sim ele iniciou um crime de execução. Quinto quesito, o crime foi praticado por motivo torpe. Torpe significa aquele sentimento abjeto. Então, por que ele assim agiu, André? Porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele tinha aquele sentimento de posse, de domínio, do macho alfa, de submissão. A mulher é dele e ele faz dela o que bem quiser. Por isso a motivação torpe. Uma vez que o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima, considerando sua propriedade submissa às suas vontades. Sim. Sexto, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ele permaneceu escondido, esperando ela chegar, e passou a desferir golpes, restando mitigada, portanto, a eventual chance de fuga ou de defesa, que foi a surpresa. Ele chega, chama ela e começa a desferir facadas. E ela tenta fugir. E não consegue, porque ele vai atrás, até que ela consegue ingressar pelo menos meio corpo dentro de um carro e se afasta da consumação do crime. Exatamente, também foi praticado mediante dificuldade de sua defesa. E finalmente, que é o crime de feminicídio, esse que tantas mulheres levantaram a bandeira por tanto tempo. O crime foi praticado contra a vítima Isabel Cristina, por razão da sua condição de sexo feminino, eis que o acusado se prevaleceu das relações domésticas e familiares, uma vez que é ex-companheiro da vítima? Exatamente. Este é o feminicídio. É aqui que vossas excelências irão dizer que ele praticou um crime de tentativa de feminicídio. Porque se não disserem isso aqui, ele vai responder por uma tentativa de homicídio. O que não é o caso. Entenderam? Me fiz claro? Não vou mais gastar o tempo de vossas excelências. Espero que ele seja julgado, condenado, na máxima das penas que o doutor Daniel puder impor. Agradecido, muito obrigado. Nesse momento, tenho também a satisfação de passar a palavra ao doutor Vitor, falará pela Defensoria Pública, pelo mesmo prazo, 1h30. Doutor, fica à vontade. Obrigado, excelência, doutor Daniel. Cumprimento, renovo os cumprimentos aqui da Defensoria Pública, para que eu faça também a Jane e eu do Fabrício. Muita satisfação estar aqui de novo no plenário, fazendo a defesa hoje do Josué, né, que é um hipossuficiente. Cumprimento também a Polícia Militar, que faz a segurança aqui, o Josué, que está sendo acusado, as estagiárias Kathleen e
o Valesca, que são estagiários de graduação, que estão acompanhando o julgamento, o doutor Marcelo, que já nos encontramos aqui esse mês, né? Vamos a mais um júri, e a doutora Martina, que é minha colega defensora pública, que faz hoje a vez da defensora da vítima, né? Que é uma figura que a Lei Maria da Penha trouxe, então ela faz a defesa da vítima, no caso aqui, a Isabel. E cumprimento por último os senhores jurados, né? A Defensoria Pública vem hoje aqui defender o senhor Josué. O senhor Josué é uma pessoa pobre, não tem condições de arcar com uma defesa patrocinada. Desse modo, a Defensoria Pública faz às vezes de defesa técnica, né? Ele não pode contratar um advogado, então o Estado fornece um defensor público. Só para alguns jurados já me viram, né? Mas para quem não conhece, a Defensoria Pública é um órgão novo. No Estado do Paraná foi criado em 2012, a gente começou em exercício em 2013, 2014. E graças a Deus nós estamos no 4º concurso e segunda-feira nós tivemos 40 novos colegas que vão entrar na Defensoria Pública. Nós vamos conseguir atender o litoral todo e a gente está muito feliz com a nomeação e a posse desses colegas novos. Então, gente, a Defensoria Pública entende nessa situação aqui que é um tema muito delicado, né? Toda vez que a gente tem um feminicídio e a gente... Amanhã vocês vão ter um outro feminicídio, talvez vocês sejam jurados de mais um feminicídio. É um crime muito complexo, né? Porque ele envolve um aspecto muito sombrio da nossa sociedade, que é a questão do machismo, né? Não sei se vocês lembram, dos mais novos provavelmente não, né? Mas o Steven Spielberg tem um filme que ele ganhou a maior bilheteria, que é o Tubarão, né? Que inclusive meu pai fala que na época que ele assistiu o Tubarão, ele morava no Rio, ele ficou com medo de ir na praia umas 2 semanas por causa desse filme. Né? E ele tem um filme que ele não teve muita bilheteria, que ele não ganhou o Oscar, mas que é um filme muito bom, que chama Cor Púrpura. Né? Esse filme é um filme baseado num livro de uma escritora americana chamada Alice Walker, né? Muito famosa, ela lá nos Estados Unidos best-seller, era uma mulher negra, né? E ela escreveu esse livro, que é um romance, não é baseado em fatos reais, mas que tem muito de real. Né? E nesse filme, a gente tem uma personagem que é a protagonista, né? Que é a atriz é a Whoopi Goldberg, e essa atriz ela sofre muito, né? Ela é a filha mais velha, ela é estuprada pelo padrasto, os filhos que nascem dela são levados para doação, e ela casa com um cara que, assim, quase odeia ela, né? Tipo, ela é praticamente uma empregada doméstica. E ela sofre muito, 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 e ela acaba criando o filho desse cara que ela tem que casar, né? Que é um homem, uma mulher, e vai passando o tempo, esse cara casa. E ela sofre todo tipo de humilhação, seja verbal, seja física, né? Ela sofre muito nesse casamento. E aí o filho, né, que ela criou ali, o menino que ela criou, casa, né? Só que ele casa com uma mulher que é brava, que parte pra cima dele, que bate nele, né? E aí o que ele faz? Ele fica na dúvida, vai até ela e fala assim, como a mãe, né, que criou ele, fala assim, olha, eu tô sofrendo essa situação lá em casa, o que eu faço? E aí é muito chocante, né? Porque a resposta dela é justamente, bata nela. Então você vê, ela é uma mulher que foi criada à base do sofrimento, da violência e tal, e ela só sabe disso, porque ela também acaba sendo machista. Porque ela fala assim, olha, você tem que resolver, você é homem, você tem que bater na sua mulher porque ela tem que te obedecer. Né? E esse filme é muito bom, a atriz que faz a esposa é até a Oprah, né? Que hoje é a mulher mais rica dos Estados Unidos, né? Então, assim, um filme muito bom, mas, assim, mostra exatamente isso. A nossa sociedade, ela é machista. Seja para os homens, seja para as mulheres, né? Quando Simone de Beauvoir escreveu aquele livro, O Segundo Sexo, ela está escrevendo o quê? Ela está falando assim, ó, o mundo foi feito para os homens. Por quê? Porque ele é o primeiro sexo. A mulher, ela vem em segundo lugar. Ela tem que cuidar, ela tem que tratar ele bem, ela vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos pais, vai cuidar da família. Né? O homem não tem que cuidar. O homem tem que fazer o quê? Ir trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar a família. Esse é o discurso. E esse discurso a gente aprende, né? E eu digo isso porque eu também sou uma pessoa machista, né? Sou filho de um militar, mãe de uma professora. Né? Eu escutava na casa da minha avó assim, o cara tá doente porque a mulher dele tá fazendo comida ruim. Né? Então, assim, são vários discursos que você vai escutando e aquilo parece normal. Mas, no fundo, são discursos machistas. Né? Então isso, hoje a gente tem uma concepção, né? Inclusive a doutora Martina está aqui, ela trabalha na Casa da Mulher Brasileira, né? A gente tem um órgão para receber a mulher vítima de violência doméstica, então ela chega lá, ela tem uma delegacia, tem uma defensora, tem um Ministério Público, tem uma juíza, que só trabalha a questão da violência doméstica. A própria Lei Maria da Penha, gente, é uma lei que surgiu porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma corte internacional,
porque a Maria da Penha, uma professora universitária, tentaram matá-la 2 vezes, o marido dela tentou matá-la 2 vezes, e falou assim, ó, o Brasil é um país machista, com muita violência contra a mulher, vocês precisam fazer alguma coisa. Então, o Brasil criou a Lei Maria da Penha, né? Por isso hoje estamos aqui, por isso que a Martina está aqui hoje, né? E eu, lá no começo da minha carreira, antes de ser defensor público, eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria da Mulher, né, em Brasília, e fui. Eu fui assessor jurídico da secretária. E assim, eu aprendi muita coisa. Inclusive, tinha dias que eu saí de lá com vergonha, né? Falei assim, nossa, é muito ruim o mundo, né? Porque essa discussão assim, o menino veste azul, menina veste rosa, né? A secretária da Mulher, que era uma professora universitária, chamava Olgamir, ela chegava e ela ia até as comunidades mais pobres, né, do Distrito Federal, quilombola, comunidade carente, favela, comunidade pobre, assim, periférica, e ela fazia um discurso para as mulheres, né? E era muito interessante porque assim, fazia um discurso simples, né, porque tinha que ter uma linguagem simples. Ao final, essas mulheres vinham relatar absurdos, né, do que elas passavam. Então, ao mesmo tempo, era muito triste. E uma coisa que ela diz, né, que a gente hoje, essa discussão é até banalizada um pouco, é que assim, o homem, quando ele nasce, a criação dele é qual? Olha, você é um homem, você vai usar azul e verde. Por que o homem usa azul e verde? Porque o azul e o verde são cores de empoderamento. É mar, é céu, é floresta. E ele brinca onde? Fora de casa, ele brinca na rua. E a mulher? A mulher, quando nasce, vão dar para ela um rosinha, um violeta, que é o quê? São cores de fraqueza, de flor, né? Ela vai brincar onde? Dentro de casa. E a todo momento é ensinado assim, ó, o homem não pode chorar. O homem não pode levar desaforo para casa. O homem tem que sair, desbravar o mundo e conquistar o que ele tem que conquistar. E a mulher o quê? Tem que ficar dentro de casa, tem que cuidar do marido, depois tem que cuidar dos filhos, e quando os pais envelhecerem, quem é que vai cuidar? A mulher. E aí a gente vive essa sociedade, não é assim, a gente acaba sendo vítima disso. Lógico que quem é mulher vai sofrer muito mais, né? Porque o mundo não foi feito para vocês. Mas quem é homem também vai sofrer, né? E aí tem uma professora da Federal do Distrito Federal, da UNB, né? Foi até minha professora de Sociologia. Ela diz o seguinte, olha só, hoje nos Estados Unidos, quem é o grupo que mais se mata? Adolescentes, homens, até os 14 anos. Por quê? Porque são pessoas que estão sendo provadas ali o tempo todo, né? Estatisticamente, o homem morre muito mais cedo que a mulher. Por quê? Porque o homem faz esporte radical, usa mais droga, faz mais conduta de risco do que a mulher. Então, assim, tem um lado bom e lado ruim, né? E tem um lado ruim do machismo para os homens também, né? E é por isso que eu tô trabalhando com isso, justamente para a gente entender o seguinte, numa sociedade machista, que é a nossa sociedade, né? É muito difícil você trabalhar com a punição só. Porque assim, ó, quando criou a Lei Maria da Penha, lá no Distrito Federal, eu sou testemunha disso, né? Eu era estagiário da Promotoria de Violência Doméstica, e aí assim, numa semana tinha 100 processos, na semana seguinte a gente tinha 2.000 processos. Lá na época que quase todos os homens, e os homens, vamos dizer assim, pobres, tá, gente? Foram condenados em algum momento por lesão corporal ou ameaça na Lei Maria da Penha. Porque assim, a mulher é rica, infelizmente, dificilmente ela vai aparecer aqui, tá bom? Porque aí tem dinheiro, tipo, né? Veja o caso da Luma, né? É um dos poucos casos que a gente vê. Tem violência com uma mulher rica? Tem. Mas assim, ali tem muito mais coisa, tem dinheiro, muito difícil de, inclusive, vir pro judiciário, né? Vem, poucos. Mas a grande maioria, vocês vão ver, dos feminicídios são mulheres pobres e, infelizmente, mulheres negras, né? Que são a grandes vítimas dessa violência. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente está trabalhando com feminicídio, né? A gente está trabalhando com o Josué, que é um rapaz humilde. Josué não é um cara que tem dinheiro. Primeiro, porque está sendo defendido pela Defensoria Pública. Segundo, que provavelmente em nenhum momento na vida dele alguém chegou e falou assim, ó, machismo é isso. Olha, você não pode tratar a mulher dessa maneira. Pelo contrário, ele deve ter aprendido tudo isso com quem? Com a família dele. Então, o que ele aprendeu? Olha, eu tenho que sustentar a minha esposa. Eu tenho que dar dinheiro para ela. Eu tenho que tirar ela lá do Nordeste, eu tenho que tirar ela de uma situação difícil e melhorar a vida dela. Mas em nenhum momento fala assim, eu tenho que tratar ela bem, eu tenho que tratar ela com carinho, eu tenho que tratar ela, né, como uma pessoa igual a mim. Não é nada disso foi explicado para ele, tenho certeza absoluta. E por que eu estou dizendo isso?
Porque quando vocês forem julgar o Josué, eu quero muito que vocês entendam assim, a Isabel sobreviveu, né? Ela não pôde estar aqui hoje porque ela comprou uma passagem para o Rio de Janeiro, então ela pediu, né, para não comparecer, ou pra comparecer virtualmente, mas ela não veio aqui hoje. Então, assim, a vida dela foi prejudicada? Foi. Né? O Josué confessou? Confessou. Vocês vão responsabilizar o Josué? Vão. Mas aí, e a gente não está questionando isso. Nesse ponto, a Defensoria Pública não vem aqui pedir a absolvição do Josué. Né? O que vocês vão decidir agora é o seguinte, se o Josué vai ser punido dessa maneira ou daquela maneira. Né? E aí a gente vai divergir nesse ponto do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público está trazendo aqui 3 qualificadoras. Primeiro, é um feminicídio porque é contra a companheira. Isso não tem dúvida. A Defensoria Pública não vai rebater isso. Inclusive, votem sim. Né? Só que aí acontece o seguinte, o próprio Ministério Público está falando que, olha, é uma relação de companheiros. Então, quando veio a reforma da lei, foi justamente para falar assim, porque o que acontecia antigamente? Como era marido e mulher, né, a sociedade já é machista, mas a polícia também era, o Ministério Público também, aí chegava aqui, era o quê? O homicídio simples. Então, o cara, ele respondia aqui, normalmente o homicídio simples era o quê? O cara que matava a esposa, né? Aí eles falam assim, ó, não pode, porque isso é um problema social, tal, beleza, mudaram a lei. Então, hoje, a pessoa já vai responder por homicídio qualificado, que é o quê? Feminicídio. E por que é feminicídio? Porque existe uma relação de coabitação, de amor, de afeto, que virou uma relação de ódio. Né? Então, isso já é uma circunstância o quê? Subjetiva. Por quê? Tem a ver com os sujeitos. Se o seu Josué não fosse companheiro da Isabel, e se a Isabel não fosse companheira dele, não seria feminicídio. Seria o quê? Um homicídio normal. Lógico, um homicídio contra uma mulher, mas não seria um feminicídio. Então, se faz de conta que eles brigassem na farmácia, ele puxasse uma faca e desse uma facada dela na farmácia e ele nunca viu ela na vida, não seria feminicídio. Então, o crime de vocês já é um crime qualificado, já é um homicídio qualificado. Melhor, é um feminicídio. Então, toda vez que vocês estiverem na frente de um feminicídio, vocês já estão qualificando ele. O que isso representa? Um aumento de pena, praticamente o dobro da pena. Né? Pra vocês terem uma ideia, o homicídio simples é de 6 anos a 12. O feminicídio é de 12 a 30. Então, a pena mínima que ele poderia pegar, que era 6, vai virar 12. Então, já é uma pena muito alta. Para falar a verdade, o feminicídio é um dos crimes mais graves, né? Junto com o tráfico, com extorsão, mediante sequestro, são os crimes que têm a pena mais alta, né? Então, a pena dele já vai ser uma pena alta. E aí, o que a Defensoria Pública questiona? Primeiro, é o seguinte, no quarto quesito, eu vou começar de trás para frente a defesa, tá? No quarto quesito, o Ministério Público está falando o seguinte, ó, o crime foi praticado por motivo torpe, que é um motivo abjeto, né? A gente não concorda com ele. Por quê, torpe? Uma vez que o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima, considerando a sua propriedade submissa às suas vontades. Então aqui, existem 2 grandes problemas. Hoje, não foi dito nem pela vítima, nem pelo senhor Demário e nem pelo seu Josué que o motivo da briga naquele dia que ele puxou a faca foi por conta do fim do relacionamento. E aí, eu relembrando aqui o que foi dito pela própria vítima, né? Ela diz que foi por conta de briga, por conta de traição, por conta de ciúmes. E o Josué fala o quê? A mesma coisa. Eu fiquei magoado com ela por conta da traição. E assim, gente, a questão da traição e a questão dos ciúmes é uma questão só. É uma questão do relacionamento deles. Entendeu? Então não foi porque eles terminaram. Não foi assim, eu cheguei lá, você vai voltar comigo. Não, não vou voltar, te saquei. Não foi isso que aconteceu. Ele já tinha uma briga, ele já tinha bebido no dia anterior, já estava alterado, ele já foi lá, né, para tirar satisfação com ela, ele puxou ela, né? Então assim, o motivo não é um motivo torpe. Por que não é um motivo torpe? Porque não foi por conta que eles tinham que terminar a relação. Ninguém disse isso aqui hoje, né? E foi bacana, porque a gente ouviu as testemunhas hoje. A gente ouviu a vítima, a gente ouviu o senhor Josué e a gente viu o senhor Demário. O senhor Demário não soube explicar direitinho nem se teve a discussão, né? Mas a vítima disse que, olha, eu cheguei lá e escutei ele me chamar pelo nome. Ele disse que houve uma discussão, né? E aí, deixa eu só pegar aqui a anotação que eu fiz. Me dá um caderninho aí, por favor. Só para relembrar aqui, se vocês, senhores jurados, quiserem, a gente pode até colocar de novo, mas na hora que foi perguntado tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública,
ela deixou bem claro a vítima, né? Qual foi o motivo da briga? Por causa das bebidas, das brigas, dos ciúmes. E aí ela reforça isso na hora que ela vai responder assim, mas vocês se separaram 3 vezes, por quê? Pelos mesmos motivos. Ciúmes, controle, fiscalização, onde é que você vai, onde é que você volta, né? E o próprio Josué fala isso, né? Por que você fez isso hoje, Josué? Eu fiz isso por conta da infidelidade, da questão da traição. Essa traição, ela existe? Não interessa pra gente. A gente nem vai entrar nesse ponto, porque assim, isso não é objeto do julgamento, assim, sabe? Se ela traiu ou deixou de trair, não interessa. O que interessa é o quê? Na cabeça do Josué, houve uma traição. E houve uma mágoa. E aí, essa mágoa eu quero que vocês levem em consideração. Porque se não tivesse magoado, quem não está magoado não fere o outro. Isso é muito objetivo. Quem está feliz não machuca o outro. Então, quando o senhor Josué chegou lá no dia da padaria, ele estava magoado com ela. E não foi porque ela não quis voltar com ele naquele momento. Foi porque ele achou que tinha sido traído. E aí entra a questão do quê? Homem não pode ser traído. Né? Vocês já viram novela da Globo? Novela da Globo sempre tem uma traição. Né? O Manuel Carlos. Sempre vem essa questão da traição. Sempre. O assunto que o brasileiro mais gosta. Tem um amigo meu português que fala assim, toda novela do Brasil tem uma traição. E tem. Né? Então assim, pro homem é vergonhoso. E pra mulher também é ruim, porque ela fica com má fama. Mas assim, se houve ou não uma traição, gente, a gente não vai entrar nesse mérito. O que houve é o quê? O senhor Josué estava magoado. E por conta dessa mágoa, ele fez o quê? Esfaqueou a Isabel. Então, a Defensoria Pública entende que, na hora que perguntarem para os senhores jurados, não aceitavam o fim do relacionamento, isso não foi o motivo. Primeiro, isso não foi o motivo. E segundo, que o motivo, que é o motivo verdadeiro, é o quê? Briga, ciúmes e relacionamento abusivo. E aí, gente, a gente volta naquilo que eu falei lá no começo, que é o quê? Vivemos uma sociedade machista. Se vivemos uma sociedade machista, o que acontece? A gente espera do homem isso. A gente espera que o homem seja ciumento, a gente espera que o homem seja controlador, né? E principalmente uma pessoa como o senhor Josué, que é uma pessoa mais humilde, ele vai ter muito menos discernimento de agir diferente do que uma pessoa que teve estudo, que teve faculdade, que estudou feminismo. Ele nunca teve contato com isso. Por isso que a Defensoria Pública entende aqui que não há motivo torpe. Por que não há motivo torpe? Porque o senhor Josué repetiu o que ele aprendeu com os pais dele, o que ele aprendeu com a nossa sociedade. Que é o quê? Eu tenho que ter ciúmes, eu tenho que controlar minha mulher, ela é meu objeto, né? Tem até escrito isso aqui, né? Como propriedade. E é verdade isso. É verdade, pior que não tem nem como a gente falar que não é verdade. Mas isso não é torpe. Por quê? O que seria um motivo torpe? É um motivo assim, ó, briguei com a Kathleen, porque ela estava me devendo R$20 ali, né? Ou e ela me chamou de bundão. Isso é motivo torpe. Aqui não, aqui existe um relacionamento. Tanto é que vocês já estão punindo ele mais gravemente quando vocês voltarem no feminicídio lá no final. Porque vocês estão reconhecendo que o quê? É uma relação entre eles. E essa relação desandou, virou uma relação abusiva. E por conta disso ele vai ser punido mais gravemente lá no feminicídio. Por conta disso, a Defensoria Pública entende que não há motivo torpe, em primeiro lugar, e que ele já vai ser punido no feminicídio mais gravemente por conta dessa situação, que é as brigas, que é o relacionamento, e por último, gente, que é o motivo principal, né? Seja traição, seja os ciúmes. O que é o ciúmes? Ciúmes é um sentimento humano, todo mundo tem. Então não tem como você falar assim, como é que eu vou punir uma pessoa que é ciumenta, se todo mundo é ciumento? Eu sou ciumento, vocês são ciumentos, as pessoas que estão aqui são ciumentas, né? Todo mundo é ciumento. Lógico que tem gente que consegue controlar mais, tem gente que controla menos, mas ciúmes faz parte do ser humano. Então, por conta disso, a Defensoria Pública entende que isso não foi o motivo do crime, que o ciúmes faz parte de todo ser humano, e por último, vocês já estão punindo mais severamente o senhor Josué quando vocês votarem sim no feminicídio. Tá certo? Então, por isso a Defensoria Pública pede que, no quesito 5º, né, o crime foi praticado por motivo torpe. Não, porque o motivo não foi o fim do relacionamento, e considerando a sua propriedade, submissa às suas vontades. Também não, porque a gente entende aqui que ciúmes faz parte de todo mundo. Inclusive, existem vários julgados, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas a gente tem lá vários julgados que os próprios tribunais afastam. Quando o Ministério Público coloca que é ciúmes, por isso que ele não colocou aqui que é ciúmes,
O próprio tribunal fala assim, ó, não, ciúmes não é, porque ciúmes faz parte de todo mundo, então eles tiram essa qualificadora. Né? Colocou essa questão do motivo do fim do relacionamento, mas a vítima não falou isso, o Josué não falou isso, e nem o seu Aldemário falou isso, tá bom? E também, pelo menos eu não lembro do Marcelo ter trazido alguma outra prova nesse sentido, tá certo? Isso aqui é a narrativa da acusação que não se provou. Por último não. Seguinte, gente, tem mais uma qualificadora que foi o seguinte, sexto quesito. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Eis que o acusado permaneceu escondido esperando a vítima chegar ao seu local de trabalho e, surpreendendo, passou então a desferir os golpes, restando mitigada, portanto, eventual chance de fuga ou defesa. O próprio quesito, ele entra em contradição, porque ele fala que por conta do recurso que dificultou a defesa da vítima, impossibilitou ela da fuga. Mas ela conseguiu fugir, ela conseguiu correr para o ponto de ônibus, para os pés do senhor Aldemário e depois para dentro do carro. Então, a Defensoria Pública entende o seguinte, o que é recurso que dificulta a defesa da vítima? Né? Em outros casos, só para vocês entenderem. O cara tá aqui, chega alguém e dá um tiro na nuca dele. Ele não conseguiu correr, ele não conseguiu ver o agressor, ele não conseguiu se defender. Ou o cara tá ali e chega 3, 4, 5 pessoas correndo atrás dele, ele não consegue se desvencilhar, porque são várias pessoas vindo de vários lugares. Nesse caso aqui, não. A vítima conseguiu correr. Ela conseguiu ela conseguiu gritar, ela disse hoje, né, que conseguiu gritar, ela conseguiu correr para perto do senhor Aldemário, mas ele ele mesmo disse que não ajudou, porque mudou o destino, e ela entrou dentro do carro. Então houve fuga. Então não tem como eu falar que houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Até porque, gente, ela diz que quando ela estava lá, ele chamou ela pelo nome. E provavelmente eles tiveram uma discussão anterior. Não tem como provar isso, mas teve uma discussão anterior. Então ela chamou ele pelo nome, ela identificou ele, ela sabia quem era. Então ele não pegou ela furtivamente, né? Não começou a esfaquear ela de costas ou nesse sentido, né? Ela conseguiu correr. Por isso a Defensoria Pública entende que houve possibilidade de ela se defender, tanto é que ela conseguiu e ela sobreviveu. Tanto é que ela correu e ela conseguiu entrar dentro do carro desse cidadão aqui que ajudou ela. Por conta disso, a Defensoria Pública entende que vocês devem votar não. Gente, só para vocês entenderem, essa qualificadora, ela aumenta ou reduz a pena, entendeu? Então, assim, vocês votarem não, vai continuar sendo um feminicídio tentado com a pena alta, tá? Mas a gente não concorda que isso dificultou a defesa da vítima. Por que a gente não concorda? Porque vocês escutaram os depoimentos hoje. A vítima conseguiu correr, ela conseguiu gritar, ela conseguiu entrar dentro do carro e ela conseguiu ir até o hospital sem precisar chamar a ambulância. Ficou internada, teve sequela, teve perfuração de rim, mas sobreviveu. Tá? Então a Defensoria Pública entende que nesse caso aqui vocês votem não, porque ela conseguiu sim conseguiu sim empreender fuga. Conseguiu se defender de certa maneira também, né? Porque ela conseguiu virar de costas, colocar o braço na frente. Isso é defesa. Por último, gente, e aí é uma decisão de vocês, tá? Porque assim, a Defensoria Pública faz a defesa técnica. Nem sempre a gente vai pedir absolvição ou pedir tudo que o réu falou. Mas eu sempre, quando eu cheguei aqui hoje no plenário, a minha tese era essa. Essas duas qualificadoras não ficaram provadas e eu entendo que vocês deveriam votar não. Vocês decidem, podem votar sim, acompanha o promotor, votar não, acompanha a defesa. Mas e aí a gente foi ouvir as testemunhas, foi ouvir o senhor Aldemário, tudo mais, e a gente ouviu o senhor Josué. Né? O que o senhor Josué fala? Ele fala o seguinte, que ele começou, ele tinha bebido, estava alterado, não dormiu, e o que ele fez? Foi lá tirar satisfação com a ex-companheira dele, e na hora de tirar satisfação ele perdeu a cabeça. Né? Acreditando no que o senhor Josué está falando, né? E acreditando assim, que eu acho que ele não premeditou. Se a gente premedita, a gente tenta fazer um crime perfeito, né? Ou quase perfeito. Mas não matar uma pessoa no meio da rua, com um monte de testemunha e com câmera, né? Então, assim, para mim ele perdeu a cabeça mesmo. E ele diz uma coisa muito interessante, que é o que o doutor Daniel perguntou para ele no final, né? Você parou porque chegou o carro ou porque você parou por qual motivo? E ele responde, olha, eu parei porque eu entendi que eu tinha perdido a cabeça e fui embora. Ele não explica muito bem por que ele parou, né? Tipo, ficou meio confuso. E aí, gente, o que a lei fala? A lei fala o seguinte, que esse quarto quesito aqui, que o doutor Marcelo falou para vocês,
Diz o seguinte: assim agindo o réu, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias da lei à sua vontade, eis que populares interviram o ato e a vítima recebeu pronto e eficaz atendimento médico. Se vocês entenderem que, assim, esse cara que chegou lá e socorreu ela, inibiu a ação criminosa, aí vocês vão responder sim, né? E aí ele vai responder por uma tentativa de homicídio. Agora, se vocês entenderem que não, peraí, ele realmente perdeu a cabeça, ele deu algumas facadas nela e ele foi embora. O que vai acontecer? Se vocês responderem não e acolherem a tese do seu Josué, né, que é a tese de autodefesa dele, vocês vão falar o quê? Ó, ele cometeu um crime? Cometeu. Mas ele cometeu um crime de homicídio? Não. Ele cometeu um crime de lesão corporal. E aí o doutor Daniel que vai decidir a pena. Né? É um crime de menor pena? É, menor pena. Mas por quê? Porque ali ele poderia ter ido até dentro do carro e continuado a esfaquear ela. Ele poderia ter matado ela. Ele poderia ter dado, sei lá, degolado ela. Ou continuado esfaqueando ela. Ou esganado ela. Poderia. Ninguém, assim, o cara, pelo menos até onde eu vi aqui das provas, ele ficou dentro do carro. Ele não foi lá bloquear ela de jeito nenhum. Então, assim, se vocês entenderem e concordarem com o que o Josué falou hoje, vocês vão responder que não. Ele vai ser punido? Vai. Mas ele vai ser punido por um outro crime, que é o quê? Lesão corporal. Por quê? Porque ele começou um crime, ele pode até ter tido a vontade de matar, ele pode até querer ter tido matado ela, mas ele parou. E aí o artigo 15 da lei vai falar que isso se chama desistência voluntária. Se você começa a cometer um crime e você para, ou se você começa a cometer um crime e você socorre a pessoa e ela sobrevive, você só vai responder pelos atos já praticados. Quais são os atos já praticados? As lesões corporais feitas pela faca. Então, assim, aqui eu deixei aberto, porque é uma tese do seu Josué. Vocês decidem. Se vocês votarem sim, vocês vão estar punindo ele por lesão por tentativa de feminicídio. Se vocês votarem não, ele vai ser punido também, mas por um outro crime que é o doutor Daniel que vai definir, tá certo? Então, senhores jurados, a Defensoria Pública entende que... peraí, rapidinho, deixa eu só ver se eu não esqueci nada, peraí. Mais uma coisa. Foi dito aqui no começo da fala do Ministério Público que ele não pode fazer nada sozinho, né? Mas é sempre bom dizer que os senhores aqui são juízes de um processo. Vocês não são justiceiros. Vocês não vão ganhar uma arma e sair na rua para combater crime. Vocês não estão aqui para combater crime. Vocês estão aqui para julgar uma pessoa. Essa pessoa é o seu Josué. O seu Josué é um cara pobre, né? Pai, né? Nunca foi preso antes, ele é primário. Ele tem problema com questão de violência doméstica? Tem. Tanto é que a hoje esposa brigou, que esfaqueou. Mas por quê? Porque é um cara... Assim, machismo não é crime. É uma criação, é uma formação dele. Então, o senhor Josué, ele é tão vítima quanto muita gente que é machista. Porque nós fomos criados numa sociedade assim. Mas vocês têm um compromisso com ele. Na hora que vocês vão decidir se é um homicídio, se é uma lesão corporal, se vai colocar qualificadora ou tirar qualificadora, vocês estão decidindo a vida dele. O compromisso de vocês, como juízes, é com o acusado. Apesar de a gente ter a vítima, apesar de a vítima estar sendo representada aqui pela Defensoria Pública, apesar do Ministério Público representar a sociedade, o compromisso de vocês não é em combater o crime. Vocês não são justiceiros. Vocês estão aqui como juízes. E vocês vão definir a vida de uma pessoa que é jovem ainda, que é pai e está presa já há 2 anos por conta desse fato. Então, eu peço que vocês, ao analisarem o processo, né, e principalmente essas qualificadoras, leiam com calma. Né? E pensem no que foi dito aqui, o que as testemunhas disseram, né? A Defensoria Pública entende que vocês deveriam tirar as 2 qualificadoras, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O feminicídio a gente não se opõe, porque realmente foi um feminicídio, não tem como falar. Inclusive, por ser feminicídio, não há motivo torpe, né? Há um bis in idem aqui, há 2 qualificadoras de motivo subjetivo, né? E, por fim, se vocês concordarem com a tese do Josué, vocês podem dizer que não no 4º quesito. Ele vai ser punido? Vai. É uma pena grave? É grave. Porque é uma lesão corporal grave, porque teve perfuração de rim e tudo mais. Mas vai ser um crime menos grave. Para ele, vai ser menos tempo de pena. Tá? E mais uma última... Você vai querer falar? Você vai querer falar? Você vai querer falar? Tá. E você que tem que saber se você quer falar ou não. E aí... Mais uma coisa também que foi dita é o seguinte, porque assim, não é que
ele quis ser arrogante aqui e dizer que ele está 2 anos preso, ele já cumpriu a pena dele. Não. Porque o senhor Josué, ele estava preso em São Paulo, um presídio com facção criminosa, que é a grande realidade dos dias de hoje, em que a comida é ruim, não tem trabalho, não tem perspectiva de sair. E enquanto ele tem um processo, ele vai ficar preso. Então hoje também é um dia importante para ele, porque a partir da decisão de vocês, ele já vai poder programar assim, quando ele vai sair, quando ele vai progredir de regime. E, gente, não sou eu que estou dizendo isso, né? O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o nosso sistema penitenciário ele é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Porque as pessoas morrem com más condições de higiene, com saúde, problema de leptospirose, tuberculose. Então, assim, tem mais gente morrendo, inclusive, por conta de questão de saúde, do que gente morrendo por conta de facção criminosa por rebelião. Isso é um dado, né? Eu sempre trago aqui, eu tenho até um slide aí, eu esqueci de trazer hoje, mas eu vou até trazer das próximas vezes. Então, assim, 2 anos numa prisão dessa é mesmo que ficar 10, 20 anos numa prisão dessas que a gente vê em lugares de primeiro mundo. Né? Porque ele não vai ficar numa cela ali com uma cama. Ele vai ficar ali numa cela com 32 pessoas. Até agora, nesses atos, nesses atos lá de Brasília, o pessoal foi preso, né? Aí eles reclamaram que era uma cela para 8 e tinha 10. Aí o juiz falou assim, não, mas essa cela aí normalmente fica 32 pessoas, né? E isso é uma realidade, e é uma realidade muito triste, porque a gente acaba tratando o ser humano como um bicho, e depois a gente quer que ele saia de lá ressocializado. Isso não vai acontecer, tá bom? Por conta disso também, a Defensoria Pública entende que uma pena justa aqui é justiça ao caso concreto. Né? A Isabel sobreviveu, ela tá bem, tá até viajando pro Rio de Janeiro, tá vivendo a vida dela. Vai ter sequela? Vai. Pra vida toda, ela nunca vai esquecer disso, né? Mas a responsabilidade de vocês agora é com o senhor Josué. Então, por isso, a Defensoria Pública pede que no quinto e no sexto quesito vocês votem não, e no quarto, se vocês entenderem que o Josué tá falando a verdade, que ele não queria matar, que ele desistiu e foi embora, vocês podem votar não também, e aí, automaticamente, ele vai responder por um outro crime. Por fim, gente, tão importante quanto, o terceiro quesito é o quesito obrigatório, tá? Então, assim, o jurado pode absolver o seu Josué? Pode, pela íntima convicção dele. Vai constar lá na ata, a íntima convicção de vocês. Por qualquer outro motivo, vocês podem absolver ele. Vocês podem absolver porque, eu acho que 2 anos tá bom, ele já pode ir embora para casa. Pode absolver. Eu vou absolver porque eu gostei de Josué. Pode absolver. Eu vou absolver porque a vítima tá bem, ela perdoou. Não é o caso daqui, tá? Mas faz de conta que seja. Beleza. Vou absolver porque eu entendo que o sistema penitenciário é ruim. Pode absolver. Então, por qualquer razão que vocês queiram, vocês podem absolver. É o pedido da Defensoria Pública? Não. É o pedido do Ministério Público? Não. É o pedido da Defensoria Pública da vítima? Também não. É o pedido do próprio Josué? Também não, porque ele só se arrependeu, mas ele não pediu para não ser punido, tá? Mas se vocês quiserem, mesmo assim, vocês podem absolver ele. Então eu reforço sempre no final para vocês entenderem, tá? Que isso é importante. E se vocês quiserem absolver, não tem problema nenhum. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a atenção de Vossas Excelências pelo júri de hoje. É um júri relativamente simples, porque ele confessou, então não tem muito o que falar, né? Mas principalmente queria que vocês, quando forem ler, pensem no quesito, no que está escrito aí na perguntinha, e veja se isso corresponde com a realidade. Tá certo? Então, agradeço. Muito obrigado. Encerra a Defensoria Pública. Pergunto ao doutor Baldo se retorna em réplica. Não retorna. Dirijo ao Conselho de Sentença. Entenderam aquilo que foi dito pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública? Então, entenderam a questão fática? Pois bem, vamos então publicar a decisão. Vistos examinados, presentes autos de ação penal pública incondicionada, registrada sob o número 24455 de 2021, proposta pelo Ministério Público em face do senhor Josué Alves Feitosa, o qual foi encaminhado à júri popular como incurso nas ações do crime de homicídio, na sua forma tentada e qualificada. Na presente sessão, após a instrução e debates em sala especial de votação, restou reconhecido que a vítima, a senhora Isabel Cristina Feliciano Porto, foi atingida por golpes de faca. Esse fato aconteceu dia 30 de janeiro de 2021, 5h45, aqui mesmo nesta capital, no bairro Uberaba, e que esses ferimentos, então, estão demonstrados em prontuário médico, acostado aos autos. Também restou reconhecido, e nesse caso confesso, que o acusado, Josué Alves Feitosa, praticou o fato, desferindo os golpes contra a vítima Isabel. O acusado deixou de ser absolvido. Restou reconhecido que ele deu início à execução do crime de homicídio, ou seja, configurada a tentativa de homicídio.
que o crime foi praticado por motivo torpe, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e que também estaria demonstrada a condição do feminicídio, né? Ou seja, que o crime foi praticado por razões de condição do sexo feminino, eis que o acusado teria prevalecido das relações domésticas e familiares contra a sua ex-companheira. Então, diante da vontade soberana do Conselho de Sentença, eu julgo procedente a denúncia para condenar o senhor Josué Alves Feitosa nas ações do crime de homicídio tentado, porém triplamente qualificado. No tocante às circunstâncias judiciais, partindo-se da pena base de 12 anos, há um critério de aumento de 1/6, né, um motivo torpe considerado como agravante genérica. Claro, também há atenuante da confissão, que resta compensada com a agravante genérica do recurso que dificultou a defesa, mas mesmo assim a pena deve ser aumentada em 1/6, nesse caso, totalizando 14 anos de reclusão. Porém, o crime se deu na sua forma tentada, razão pela qual a pena deve ser diminuída de 1/3 a 2/3. Nesse caso, pela quantidade de número de facadas, a diminuição é mínima, 1/3, totalizando então 9 anos e 4 meses de reclusão. Por outro lado, verifico que o acusado está preso desde o dia 12 de fevereiro de 2021, ou seja, está encarcerado aproximadamente 1 ano, 11 meses e 14 dias, e pela detração tem que ser descontado da pena final. Então, nesse caso, considerando a pena de 9 anos e 4 meses e descontado esse total, o regime é o inicial de cumprimento, o regime semi-aberto. Nessa situação em específico, né, considerando que ele está preso em regime fechado, que não ostenta outras condenações e outros processos, faz-se necessário, então, até que o regime semiaberto possa ser efetivamente administrado em São Paulo, a substituição da prisão preventiva por medidas restritivas, como, nesse caso, o uso da tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. A presente sentença, nesse caso, publicada, as partes intimadas, solicito o registro em livro próprio. E ao final do presente julgamento, ao tempo que agradeço as palavras endereçadas a esse magistrado, parabenizo o trabalho do Ministério Público, da Defensoria Pública e mais ainda a participação cidadã de cada um dos senhores e das senhoras. Até amanhã, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.